A paz, gente, boa noite. Só tô esperando a rede social avisar as pessoas que a gente já está online. Hoje a live é sobre profissões. A gente vai estar conhecendo um pouquinho da história da Elizabeth, que já entrou aqui, então já vamos. Já convidei, só tô esperando entrar. Ai, Oi, tudo jóia? boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, feliz dia novamente do fisioterapeuta, né? Foi a Obrigada, semana, né? obrigada. Obrigado, começando aqui, muito obrigado por você estar participando, né? A Tamini já mandando recadinho aqui. Hoje a gente vai estar sabendo da sua história um pouquinho. Antes de você falar da fisioterapia, eu quero que você conte um pouco da sua história, como você buscou fisioterapia de todas as coisas, porque essa live, na verdade, Elizabeth, para você ter uma noção, é mais para as pessoas começarem a entender para quem quer buscar fisioterapia, sabe, para ter um start, mais ou menos, para elas conseguirem, às vezes, se espelhar. Porque muitas vezes, ainda mais para quem está muito tempo aqui no Japão, às vezes não tem um olhar diferenciado das profissões. Então, o Uhum. que a gente fez? Justamente os profissionais que tem aqui no Japão, não só, mas principalmente os que estão aqui no Japão, contar um pouquinho dessa história, porque teve esse start, porque teve esse começo para buscar fisioterapia. E lógico, depois conta também para você se especializar, né, na fisioterapia pélvica. Isso é muito interessante, porque não é uma área tão trabalhada, né? Lógico, ainda mais aqui no Japão piorou, mas não é uma área tão conhecida e difundida, tá? Como, lógico, agora tá mais, mas quando eu comecei, iniciei dentro da educação física e com os meus amigos fisioterapeutas também, eu não tinha ouvido falar em relação da fisioterapia pélvica, tá? Então, bacana de você estar colocando isso e estou super honrada de você estar no Japão para trabalhar com essa comunidade latina que nós temos aqui, que precisa de muita informação. Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite para você estar contando um pouquinho de você primeiro, tá? Então, seja Meu bem-vindo. amor, obrigada pelo seu convite. É isso. Muito obrigada pelo seu convite. Engraçado como assim as pessoas boas, elas estão de alguma forma conectadas, porque aí eu fui falando com você, assim, quem é essa pessoa, Kátia? Quem, Kátia? Aí de repente eu falando assim, ai, não sei o que, vou fazer uma live com a Kátia. Kátia? Eu sei quem é, menina! É da aromaterapia, não sei o quê. Eu falei, meu Deus! Aí, outro dia eu tô atendendo um casal que também, quando viu que eu ia fazer live com você, falou assim, meu Deus, sou cliente dela! O Que casal bacana. estava lá em Gifo, se não me Hum, engano, foi Gifo. que Não bacana. lembro. E de repente, eu atendendo na casa de uma pessoa, e ela falou assim: é porque aqui chegou minhas encomendas. Isso era de noite, tipo, em Ena, o nome da cidade. Hum. Chegou lá as encomendas. Aí ela falou assim: é da minha aromaterapia, sabe? Eu vou te falar quem é. E quando eu falei, não acredito. Começa a bater, tô me perseguindo. Mas foi muito assim. Então, assim, é muito bom, muito prazer. Eu adorei seu convite. Obrigado por seu convite. A gente vai ter outras, né? Mas já está Sim, marcada a segunda. sim. E é um prazer falar com vocês, ao teu público, né? Olá, boa Sim, noite, bom dia quem está no Brasil, né? sim, para quem está E no Brasil, ou boa tarde para quem está na Europa, porque tem bastante gente sim, também vindo. também. Tem africanos que acompanham o nosso canal, então acaba sendo Nossa, interessante. É interessante. porque, na verdade, já avisando, a gente depois também coloca a live no YouTube. No Hum, YouTube tem bastante, no Facebook tem bastante africanos. hum, Então, é bacana porque a gente já falou sobre bacana mesmo. corrimento e muitos africanos se identificaram com a informação que a gente colocou. Então, parece que vai difundindo cada vez mais para os angolanos. Então, eu sou muito Então, grata também. atendo mulheres de Angola. Que É, legal. atendo mulheres de Angola. Em Angola, esse trabalho também ainda não é um trabalho muito conhecido, então elas Isso aí você nem precisa dizer. Sim, com certeza. procuram atendimento fora do país, às vezes por vídeo de YouTube, e aí claramente não vai resolver só por vídeo de YouTube, Com né? certeza. E aí vai o atendimento mais cara a cara, mesmo na distância, dá para dar uma orientação básica, né, prática. Claro que não é Melhor do todo que nenhuma.
Com Exatamente. certeza, E e aí é de aquela você coisa. começar a ter um fortalecimento, um conhecimento. Eu acho que quando você já tem um conhecimento, já ajuda bastante, né? Porque clareia um pouco a Exatamente. mente de várias formas. É diferente de você assistir o vídeo e dizer assim, ah, é só contrair e relaxar, é só ficar apertando, Não, apertando. sim, sim. Existem várias técnicas, porque você responde de um jeito, eu respondo de outro, sabe? E o que é claro para uma pessoa dizer assim, é só você segurar o xixi para outra, não é óbvio. O que é claro para uma pessoa assim, é como se você estivesse no elevador e segurasse um pum. Para aquela pessoa não é óbvio, não é claro. Então tem Tem várias técnicas, põe o dedo, faz várias assim, formas senta de desse jeito, explicar. respira. Então tem várias maneiras que aí não vai conseguir, não consegui, Beth, não consegui, não consegui. Então a gente vai mudando a técnica, como eu falo, não é a forma de bolo. Cada corpo tem uma anatomia. Até a anatomia da genitália é diferente em cada Sim, corpo. Vai ter com lá, certeza. vai ter a bexiga em cima, vai ter o assoalho a parede do reto embaixo, sim, mas vai ter algumas estruturas simples que parece que Com é certeza. nossa, eu sou diferente. Não, é só uma pequena alteração ali que não vai te alterar a sua função e nada disso, né? Mas enfim, deixa eu falar como é que eu cheguei na fisioterapia. Calma, conta a sua história. Conta da sua história, de onde você é, do Brasil, o que aconteceu para você vir para cá. Conta a sua história para as pessoas conhecerem um pouquinho de você. Eu sempre falo isso, que é legal a gente estar conversando um pouco, fazendo essa apresentação, porque as pessoas têm uma quebra também do preconceito, conhecem um pouco mais de história, tem aquela coisa ainda da admiração que aumenta, então isso acaba sendo Uhum, interessante. Então, por isso é favor, conta a bacana. sua história. Bom, o meu nome é Elizabeth Mota. Eu sou de Jequié, o interior da Bahia. É a Cidade Sol que a gente chama, né? Jequié, Cidade Sol, porque ela é muito quente e eu fiquei surpresa e vim para o Japão e de repente tô mas Imagina. Jequié é um pouco pior, porque é abafado. Jequié é quente, mas o ventinho faz você ficar mais à vontade, com aquele 45 graus na sombra, ok. Mas o ventinho deixa a gente mais à vontade. Então, quando você está à sombra, você sente um conforto maior. Aqui no Aqui não. Japão, não tem isso. É impressionante. Você pode estar em qualquer lugar. Eu tô Por isso que eu grávida. falo que o verão no Japão é diferente. Você chega aqui, às vezes, no inverno, você fica, não, eu odeio o Japão, é muito frio. Mas quando você chega no verão, você fala, não, eu amo o inverno. Entendeu? Você começa a ter Cada uma estação, adaptação realmente. porque é diferente. Eu falo isso que as pessoas que vêm para cá, que são do Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil, e chegam, tipo, outono e inverno, começam a odiar, às vezes, o Japão. Mas depois que ela passou o primeiro verão, ela Ela vai começa a ficar com amar. saudade do inverno. Isso mesmo. Isso Pois mesmo. é. E que legal. Parabéns que você falou que você está grávida. Desculpa. Eu tô grávida Que e delícia. o ar-condicionado tá me fazendo tossir muito, né? Então eu fico praticamente morta durante a tarde, porque é muito calor, mesmo com o ar-condicionado, ventilador ligado, sabe? Eu sinto muito calor e meu corpo desfalece. Então eu tirei todo o meu trabalho de pilates da tarde, de orientação da tarde, e joguei para noite e manhã, porque eu não estava dando conta. Meu corpo realmente, o Muito calor é quente. demais, demais. E já Sim. estamos no outono. E tá Sim, quente. mas não parece, né? Mas não Não parece. parece, não parece. Esse ano tá bem. Eu falo que com os anos, sim, todo ano vai mudando alguma coisa. Mas esse Assim, ano, a gente não parece que tá no outono. muito. E a minha cidade, no interior da Bahia, ela é uma transição de caatinga e mata. Então, Hum. ela é quente, mas tem as áreas de rio e tem as áreas, né, de lazer, então ela é muito agradável. E eu sou dessa cidadezinha no interior da Bahia. Para quem não entende assim, a distância do interior da Bahia, porque a Bahia é muito grande, né? Muito. Alguém vai falar Enorme. assim sobre Ilhéus, sobre Itacaré, então vai ficar próximo. Eu vou ficar, assim, de Salvador fica a 8 horas, assim, dependendo de Uau. carro. É. É distante, mas também grande demais, né? Eu Hum. explicando para o japonês de onde eu era, eles perguntando, eu mostrando no mapa, e eu falando, é maior que o Japão, meu estado. Oh, meu Deus! Sim, é maior, mas é fácil, né? Posso falar uma peculiaridade? Eu não lembro Uhum. agora o ano que eu fui para Bahia, mas quando eu fui para Itacaré, antes da Itacaré ser conhecida, antes de ser conhecida, a gente ficou em casa no vilarejo mesmo, É, do sim. lado, Uhum. e a casa a moça fazia uma cocada maravilhosa, que eu sempre falo isso, que eu acordava com cheiro de cocada e eu adoro, então eu comia muito. E simplesmente os moradores daquela região, quando me viram, simplesmente perguntaram às crianças: Você cavou? Como foi chegar aqui? Como foi vir O aqui? Japão é Você tudo. cavou? Como foi? Quando
você chegou? Porque em suas mãos, como estão? As crianças Que parecia, gente, que fofinha. sério, parecia que eu era um ET na cidade de Itacaré ali. Porque não tinha descendente, né? Acho que eles nunca tinham Aham. visto, acho que só coisa de TV, alguma coisa, aqueles Uhum. desenhos que o pessoal chinês, na verdade é a China, né? Aham. Cava Aham. tal. Então ele olhava para mim e falava: E como que você tá falando com a gente? Eu falei: Porque eu sou brasileira. Não, você não é, você é do muito puxado, você é do outro mundo. Eu falei: Não sou. Mas até entenderem isso foi bem difícil. Mas eu tava com uns 20 e poucos, tem uns vinte anos por aí, uns 22, 23 anos por aí, que eu fui para Itacaré. Nessa Tá época não era tão mudado, conhecida como tá hoje, diferente. né? É, continua rústica, mas assim, É, você não tem mais a mesma paz, não. Eu adoro Itacaré. Eu adoro é, Itacaré. Todo ano que eu vou à é Bahia, porque Brasil. eu tava morando em Curitiba, né? Hum, Daí, mas toda vez que eu vou à Bahia, meu primeiro ponto é Itacaré, eu primeiro relaxo, eu primeiro descanso minha mente, para depois ir para casa. É sempre hum, esse roteiro. E obrigada. agora, É. e quando eu cheguei, né, no momento que eu encontrei o Digníssimo, que é o meu marido, né, E como em foi também você Curitiba, da Bahia para Curitiba, que é também, ó, você já, então, já, já acostumou, né? Porque era do calor para o frio, o porque frio. Curitiba também é mais frio, né? Em É, relação. bem mais Desculpa. frio, bem mais Hum, frio. Mas assim, é porque aí eu entrei na faculdade, né, de hum, fisioterapia na UESB, o interior da hum, Bahia. Essa faculdade fica na minha cidade, lá em hum, Jequié, né? hum. E por que que eu entrei? Você falou assim, mas por que escolheu fisioterapia? Eu Isso. não tinha acesso a esse curso. Eu vim de família pobre, né? Eu sou pobre, mas eu continuo aqui, eu sou pobre com dignidade, Não, todo mundo né? foi batalhando, eu sempre falo isso, a Sim, gente não conhecia, mas ali a gente teve um start e falou, nossa, sim, deve ser sim. interessante isso. E aí? Uhum. E daí, assim, eu não. Algumas profissões você acaba tendo contato na vida, né? O professor, o Hum, jornalista, né? Algumas profissões você acaba tendo contato na vida. Só que fisioterapia eu não tive contato, porque eu não tinha uma referência, não tinha assim alguém, minha mãe foi ao fisioterapeuta, ou eu fui. Eu não tive essa referência, então eu não sabia o que hum, fazia essa profissão. Porém, o desaforo foi que quando eu decidi estudar, porque era a minha solução, hum, eu via que os filhos dos patrões dos meus pais hum, sempre estavam querendo os cursos das faculdades públicas e estudavam muito para isso. E aí eu falei, é o que eu tenho que fazer também. Eu vou estudar uhum. bastante. E aí, qual curso? Na hora que eu fui ver a lista, o primeiro do topo era fisioterapia. Que bacana. Aí o que acontece que eu fiz para fisioterapia, só que eu tive que estudar, tipo, muito, porque eu saí da escola pública, não tinha Imagina. bagagem, eu era Uhum, uma boa aluna, né? Mas hum. eu não tinha a ferramenta. Não adianta você ser boa aluna se não te dão a ferramenta. E quando chegar Sim, no com vestibular, certeza. o que é uma bomba de sódio e potássio? Eu não sabia o que é essas informações, sabe? Porque eu não vi na Sim. escola. Então eu fui Uhum, estudar, então eu estudei mais 2 ou 3 anos após sair da ou- escola. uhum. E eu fui estudar na biblioteca pública mesmo, no livro mesmo. E aí Falar estudei, sozinha. ralar sozinha. Estudei, Que passei para guerreira. primeiro lugar, inclusive passei em primeiro Ai, lugar parabéns. na fisioterapia dessa faculdade. E aí fui cursar. E aí fui descobrir que se aquilo ali era ralar, depois eu não sabia mais nada. Porque foi quando eu entrei que eu percebi que eu não sabia, que eu estava muito atrás de todo mundo, né? Aí eu tive que Que, estudar que tinha muito mais. pessoal que tinha mais noção e você não tinha noção nenhuma. Nada! Hum, Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Eu pensei que o vestibular era difícil. Aquilo ali era difícil. faculdade. Sim, A imagino, que faculdade era bacana. difícil. Uhum, Daí eu cursei ali, depois eu me mudei para Curitiba. E aí, em Curitiba, eu fui fazer PUC. O mesmo curso, só que eu migrei para PUC, porque ganhei uhum. uma bolsa de 100% da PUC também. Que Daí, delícia, parabéns. né, consegui, graças a Deus. Aí fui fazer PUC. E aí, por isso, eu me formei pela PUC. Mas eu vim da UESB, da faculdade da UESB, e daí fui para PUC. E aí, o curso, realmente, eu me apaixonei. E quando eu estava lá dentro, eu pensava que eu queria na área de obstetrícia, né? Ou saúde da mulher. Eram as Mas duas você áreas já que eu queria. tinha um porquê que você queria realmente essa área? Já tinha acontecido alguma coisa? Você falou, não, falta informação, eu Eu, quero fazer um diferencial. O que foi que você buscou já então, isso? pois é, Hum.
Na hora, eu acho que foi porque eu via alguns professores, alguns bem poucos, tá? Bem Hum. pouquíssimo. Tipo, eu tenho referência de 2 ou 3 professores nessa área dentro da maternidade, tá? Dentro da UTI neonatal e tal. Então, aquilo me encantou. E Hum. primeiro que eu pensei que seria um trabalho mais leve, que eu não ia ter. Eu me enganei, querida. Esses dias eu voltei para Com casa com a mão certeza. machucada, É. porque a mulher tem vaginismo. E vaginismo contrai muito a musculatura e você tem que soltar essa musculatura. Existe uma massagem e a técnica para isso, algumas técnicas, mas uma das técnicas, e o fisioterapeuta deve utilizar sempre essa técnica, são nossas mãos. Nosso conhecimento está aqui e aqui, né? O equipamento a gente utiliza uma coisa ou outra, a gente faz um armengue, como diz na Bahia, sabe? Legal você estar falando sobre isso, porque aqui é totalmente diferente. Então a A gente gente vai vai ter, falar sobre esse negócio. vai falar sobre isso, mas vamos. Mas que bom Mas que assim, você a falou que o técnica fisioterapeuta é isso, é é manual mão. e mente E e sabedoria e mente, conhecimento. exatamente. É Isso. só É. isso mesmo, assim. Hum. Depois você tem um equipamento ou outro que te ajuda, mas, por exemplo, o choquinho não é tratamento, o choquinho é preparo para o tratamento. Aqui é tudo que te resta. É Sim, impressionante. isso mesmo. Quando o conselho de fisioterapia daqui falou assim, ó, você não utilizando os equipamentos que o fisioterapeuta está utilizando, aí eu falei, Não tem isso, eu vou poder ter. realmente não tem, não quero. Então Uhum, tá tudo bem. Mas aí, uhum, assim, quando o fisioterapeuta é isso, né? uhum. E no vaginismo, existe uma contração muito intensa e eu preciso soltar essa musculatura. Existem pontos gatilhos, esses pontos de dor, né, que a gente tem no ombro, e no interior da vagina da mulher. Então, aqui eu vou fazer a massagem nela, eu vou liberar pontos importantes, sabe? E essa mulher vai estar sentindo dor, até que eu consiga liberar essa musculatura. A musculatura contrai horrível. E aí, esses dias aí, eu tô aqui fazendo a massagem e ela contraiu. Ela contraiu e segurou meu dedo. E eu fazendo a massagem aqui, eu solto, ok, vamos conversando e tal, para soltar. Eu saí com a mão machucada. Aí eu falei assim, poxa, eu entrei para essa área poder, né, não ter lesões. Que ia ser mais fácil. Não, não é. É um engano. Fora o emocional que Ai, impera e que você também tem não, que o estar emocional é pior, trabalhando, sim. né? Hum. Mas que O bacana você ter emocional colocado realmente. isso. E lembrando, viu, gente, quem está entrando de paraquedas aqui, que ela já está falando das técnicas dela, é que ela é fisioterapeuta especializada em parte no pélvico. É. Entendeu? É do quadril. Então, na mulher, muitas coisas relacionadas, esse assoalho pélvico. Então, para as pessoas não estarem entendendo, porque senão a Essa pessoa área entra aqui, isso, do senão a pessoa nada. entra aqui e já tá vendo você com o dedo na vagina. Vai falar, oi, o que é isso? Essa live louca? Bom, Então, gente, a minha área é isso aqui, né? isso, Principalmente isso aqui, toda essa peça aqui, tá? Então, eu vou estar prestando atenção terapêutica. tanto na parte interna, né? Tanto nos órgãos, se eles desceram, se eles não desceram, o que, é que essa mulher está sentindo e tal, quanto na musculatura e ossatura. E, além do mais, abdômen, né? Porque daí, por exemplo, quando a pessoa ela tem constipação, existe técnica para você fazer massagem, por exemplo, para você liberar essa musculatura quando você tem esse tipo de problema, como a constipação. Uhum. Então, essa área, quando eu comecei, eu pensei em fazer mais saúde da mulher. Existia a área de saúde da mulher, mas a saúde da mulher ela é específica em outros aspectos, assim. Não é assoalho pélvico. Então, o que eu fui fazer? Depois que eu estava quase terminando, veio a notícia que tinha esse curso. Eu pesquisando o que eu ia fazer de Especialização. o que eu ia fazer de pós-graduação, o que e tal. Quando eu vi, tinha lá fisioterapia pélvica internacional, urologia, né? E eu falei, nossa, que É isso. interessante, né? É isso. Fui pesquisar, fui saber o que era. E aí, menina, comecei a fazer o curso. O curso é louco. Dependendo do que Imagina. você faz, é louco. Por quê? Eu pensei, isso aqui eu nunca falei, inclusive, a primeira vez que eu vou falar aqui. Eu Ah, pensei que era um curso onde você tinha peça anatômica. hum. Eu nunca falei isso, ó a loucura. Mas tem a prática. Aí você ficou desesperado porque você começou a ver a Então, prática. aí eu pensei, deve ter peças anatômicas, e quando a gente for para a prática, deve ser que vai para alguma clínica, algum lugar, e a gente vai fazer nas pessoas que precisam. Hum.
Segunda semana, a professora fala assim, gente, amanhã quem quiser preparar suas depilações, suas coisas, vocês já preparam, porque na próxima, temos aula prática. Eu falei, o que tem a ver depilação com aula prática? Aí, quando a ficha caiu, eu voltei muda. Se entende, como se não, como você vai fazer? Eu voltei muda pra casa. Eu cheguei em casa e falei, amor do céu, eu acho que eu não vou poder continuar a fazer esse curso, não. Eu fiquei assim, estado de choque, porque eram 30 alunos na sala, 27 mulheres, 3 homens, mais os professores. Então, e tipo, eu fiquei, não é real, não é real. Eu cheguei em casa, falei com ele, falei, eu acho que eu não vou dar conta, porque como é que eu vou tirar roupa para as pessoas da minha sala? Como é que elas vão me examinar? Eu fiquei estável, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Daí ele falou, eu não acredito que eu tô ouvindo isso de você, Beth. Nossa, ele me deu um sermão. Que bom, né? Como assim, Beth? Uma coisa ainda tão... bem que seu japonês é diferente dos outros. Né, bem... Nossa, me deu um sermão que eu aí fiquei com vergonha dele, né? Porque eu falei assim, nossa, não acredito que eu pensei tanto... Amor, é uma coisa que você precisa saber. Você precisa saber como é uma coisa dentro de você, como você é vai que ter que sentir, experienciar, para você ter noção de como a pessoa também vai sentir a primeiro toque. Então, E se ela tiver exatamente. com a dor, exatamente. E aí, como... E aí eu falei, eu voltei mais envergonhada ainda, porque depois eu levar um sermão desse, aí aí eu consegui fazer o curso e foi muito natural, porque daí eu vi de Porque outras você vê formas. que as pessoas também estão naturais, ou pode São, ter tido o mesmo choque que você, mas todo mundo entrou assim, poxa, já estamos aqui, exatamente. vamos nadar, né? Vamos aprender a Então nadar é aquela logo. coisa, o respeito que você tem que dar para o seu cliente, você também vai ter que ter respeito. Então você Sim. acaba entendendo sobre as dores, as dificuldades, as limitações, o que acontece com o eletrodo dentro de você, o que acontece quando você tem um aparelho, quando você coloca tipos de cones pesados no interior da vagina, coisa com movimento, sem movimento. O que acontece? Esse aqui, por exemplo, Se você não tiver entendendo nada e a pessoa colocar, você vai se sentir super invadida, né? Aí a gente entra com exatamente. assoalho pélvico, a gente, pelo menos o que eu trabalho muito aqui, a gente entra também com o outro lado de abuso sexual. Então, são várias coisas Exatamente, que a são gente tem que tantas estar trabalhando. questões, são tantas Imagino. questões. Nossa, então assim, essa visão me faz respeitar o outro, né? Não precisaria me tocar para respeitar o outro, claramente, mas Lógico. me faz ter outros tipos de respeito, outras questões. Por exemplo, eu tenho a minha avaliação que eu tenho que fazer, eu tenho que avaliar o interior da cavidade vaginal, anal ou do homem ou da mulher. Então, é muito íntimo. É Sim. muito íntimo. Então, por exemplo, para poder me liberar aqui, né, a gente foi atrás da polícia para poder saber, porque a gente entrou em contato com a secretaria, o Conselho de Fisioterapia, né? E aí meu marido ligou para Tóquio, ligou para vários lugares, o daqui, e eles não tinham respaldo. Eles não Com tinham o que me certeza. falar, sabe? Assim, eles falavam que tinha o atendimento para incontinência urinária e quando você busca o atendimento, a gente entrou em contato até Não é como se fosse... diferente. Não, é outra coisa. Entrou em contato até como se fosse cliente. Ah, que minha esposa está precisando disso, disso, disso. Eu preciso que você indique um lugar, uma região do Japão onde eu Não posso existe. levá-la. Então, assim, não é uma coisa de se encontrar, sabe? A fisioterapia do Brasil, ela é dermato, ela vai tratar a pele, vai aplicar até coisas na pele, né? Sim. Fazer injetáveis. Na verdade, a gente tem vertentes, né, na fisioterapia, Muito, né? muito, aham. Muitas. E E é um daí, estilo diferente de tratamento, assim como eu falo da educação física, porque eu sou formada em educação física, e quando eu cheguei aqui, eu levei um choque, tá? Por quê? Porque não tem uma base fisiológica, não tem anatomia, não tem biomecânica, que é tudo que eu tinha ali de estrutura da educação física. A gente chega aqui, o pessoal só está balançando, achando que está tudo bem, que já é uma atividade eu esperava física. tanto mais. Quando sim, Tanto a gente chega aqui com mais. choque, com Eu certeza. esperava que eu fosse assim, aprender, absorver o Japão, sabe? Nessa questão. Eu vim, entendo perfeitamente E eu fiquei a sua assim, ideia, porque foi a mesma que eu tive, que eu falei, nossa, eu vou aprender muito. E eu cheguei muito. aqui e foi um choque. Eu falo para os meus amigos, porque eu no Brasil eu dava cursos em Uhum, congressos de atualização profissional. uhum, Então, até o pessoal que eu trouxe
para dar informação para as pessoas são os meus colegas de trabalho, meus amigos de trabalho dessa época de congresso, né, que eu ministrava lá no Brasil. E quando eu contei para eles sobre educação física, eu tenho uma amiga que ela é especializada em ginástica laboral, que ela está vindo todo mês falar, que é o Taiso aqui do Japão. Uhum. Ela está em choque, porque ela fica, não é assim, Kátia. Eu falei, não adianta. Aí ela fica, não, mas é diferente. É diferente. A ginástica laboral para o Taiso do Brasil, o Taiso do Japão é diferente. Então, por mais que o pessoal levou daqui para lá, a visão é outra. Não, Então, não dá é pra outra gente história. colocar. É É outra a mesma história. coisa. É Eu outra. trabalhei eu tive um rapaz que eu namorei que era com um técnico de futsal aqui no Japão, quando estava se profissionalizando aqui. Uhum. E eu fiquei em choque também, porque a atividade física, os exercícios que eles faziam, sabe aquela coisa que a gente vê de 1900 bolinha, bem errados os movimentos, que às vezes pode dar lesão, e que você olha assim, você fica... Ai, querida, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar na Sagawa, porque aqui é um lugar onde não tem brasileiros, não tem estrangeiros, na verdade. Então, Só colocando a, para quem não sabe, Sagal é uma transportadora, forte dela é uma isso, transportadora aqui no isso. Japão. E daí, aqui essa cidade é uma cidade que não tem estrangeiro, ou seja, não tem fábrica, não tem indústria, não tem pessoas para receber esse estrangeiro e dar emprego. Então, não tem estrangeiro, né? Se não tem emprego, não vai ter estrangeiro. E aí, mas meu marido trabalha aqui, né? Mas aí é porque não precisa do idioma. O primeiro idioma dele é japonês, então não precisa. Então, a gente veio para essa cidade. Não tendo emprego, né? Fui chamada pela um favor praticamente que eles fizeram, porque uma senhorinha que estava lá, tipo, há 35 anos, resolveu se aposentar agora. Olha, 35 anos, ela tá com 75, gente. Ela resolveu se aposentar e aí me deu a vaga. Só que a senhorinha, minha filha, se matava de trabalhar lá, sabe? Com aqueles baldes de negócio, e puxava o rodo assim. Eu me matei naquele lugar, porque assim, depois que eu fui pegando a manha e o corpo foi calejando, até que não, mas menina, eu vivi com as costas travadas, assim, como se eu nunca tivesse feito atividade física, assim, eu travava, não conseguia respirar muito. Não, as É a minhas mesma coisa que você costelas. for pra fábrica, é a mesma coisa que o pessoal fala, você veio da educação física. Peraí, Mas você veio da uma coisa é educação você física, mas o que você repetir. vai trabalhar, além do movimento repetitivo, tem a frustração, que muitas vezes você não está fazendo uma coisa que você tem prazer, que você gosta, então você tensiona mais ainda, né? Sim, Você sim, sim, fica tudo aquela isso. coisa. Quem tá aqui e é do Japão e trabalha na fábrica já sabe o que eu tô falando, que você tá lá e No tá tendo que ranço. fazer. Exatamente. Então, assim, eu fiquei travada e fiquei mais de um mês travada. E Imagina. voltava a travar sempre, assim, mas no início eu fiquei mais de um mês travada. Então, eu fui procurar osteopata, porque no Brasil, quando eu trabalhava muito, eu também ficava travada, assim, porque, né, era E muita aqui, você coisa, achou? assim. Aí, minha filha, fui procurar esses osteopata. Ai, que saga! Porque aí foi a hora que eu encontrei esse bendito, que inclusive a clínica aqui é perto, e eu falei, passa na frente, faz, seu charlatão. Aí quando eu fui lá, ele tinha uma máquina de tênis maravilhosa, que era uma luva, né? Você colocava a luva, o profissional colocava a luva naquela máquina enorme. Aí o tênis, para quem não sabe, é aquele choquinho que o fisioterapeuta coloca o eletrodo e fica passando um choquinho. Mas aí ele colocou na luva. Eu falei, cara, que maravilhoso, né? É Vai rápido, vai. massagear alguma coisa e Sim, vai ligar os vai rápido, eletrodos, alguma né? coisa, vai ser rápido. E paguei caro. Aí ele pegou os eletrodos, colocou na mão e pá nas minhas costas. Eu pensei, tá preparando a minha musculatura para a osteopatia. Desculpa, agora não aguentei, tive que rir. Só se eu preparando, você imaginou que tá preparando, já Eu era a sessão pensei, acabando. exatamente. E aí ele tirou a mão assim, acabou, pronto. E aí você Aí eu falou, olhei pro. Não, acabou? aí eu olhei pro Radinho assim, pro meu marido, né? Eu falei assim, amor, e agora? Acabou a sessão. Eu falei, eu paguei isso, eu paguei, eu acho, 6 mil. E foi tipo 15 minutos de atendimento. 6 mil, gente, é um dinheirão pra mim, viu? Sim, não Aqui, só para tipo, você, para todo né? mundo, 15 No minutos, com 15 certeza. minutos. Aí eu peguei e falei, não acredito, gente, não acredito que é só isso. Aí ele falou assim, e ele tá dizendo aqui que ele trata até incontinência urinária. E pior que tinha um cartaz de incontinência urinária, menina.
Mas Tá, no incontinência não estilo acontece deles são aqui. o que eles fazem. Aí eu falei assim, como? Aí eu já pensei assim, nossa, deve ser que ele põe lá os a mão lá no... Porque tem um jeito de tratar colocando na perna, lá perto do tornozelo e tal, bota as mãos, os eletrodos. E você consegue tratar dependendo do que é a causa da sua Da incontinência causa. urinária. É, Uhum. dependendo. Então, pensei que ele estava tratando aquele tipo de incontinência. Eu falei, como? Aí ele pegou a mão com a luva e O colocou na minha eletrodo. coxa, uma na coxa e outra na outra coxa, por dentro assim da coxa. Eu falei, não Ah, tá, ele não tá fazendo isso. Não é possível que ele tá fazendo isso. Aí o Radinho falou assim, mas ele tá fazendo, é assim que ele trata. Eu falei assim, depois disso, né? Eu pensei assim, deve ser alguma coisa. Depois, não é assim. Eu falei, nossa, Radinho. E a minha cara que não. Quando eu tô numa raiva, eu não consigo, não. Não consigo. A minha cara. Aí ele falou assim, amor, disfarça essa cara. E aí ah, o cara foi explicar. hum, Deu uma explicação asquerosa. hum. Sabe, deve ter inventado a cabeça dele aquela fisiologia, anatomia que não É sei da porque ele onde achou que ele. você não era dessa área, que você não tem conhecimento nenhum e que você tá tipo, posso falar o que eu quiser, além da estrangeira nem vai entender, nem sabe do Né? corpo dela. Eu falei, aí o Radinho me explicou, eu falei assim, não, não tá falando isso. Aí minha cara mudou, aí o Radinho falou assim, é porque ela é fisioterapeuta pélvica, e aí explicou, e ela trata de incontinência Aí urinária e ele já tal. foi mudando, não? Me achou ainda mais tonta ainda, porque eu acho que ele pensou assim, Brasil, vai ter algum profissional lá bom? Não vai ter. Aí ele É. pegou e ainda disse para eu comprar aquela máquina na mão dele, porque era o boom do momento, porque ia tratar, e fez a explicação pior ainda. Eu fiquei com tanta raiva, porque ele me chamou de burra de várias formas. É. E ele me chamou, nossa, charlatão mesmo, bem É. grande assim, sabe? E aí eu saí chateada, porque primeiro que ele me ofendeu, porque ele não falou nada assim, você é burra, mas toda aquela informação que ele passou foi bem absurda, bem desnecessária. Ele Mas me aí é que ofendeu você não como profissional. contestou também, né? Você não quis perder tempo. Porque, na Não. verdade, é que aqui no Japão, na verdade, quando você pega profissionais que, exemplo, tá? Que vê que você sabe, ele te respeita, na verdade. Tô falando, na verdade, tem alguns Hum, profissionais que são assim. Quando ele hum, vê que você tem um pouco de informação, eu falo isso porque meu pai teve infarto aqui, né? E quando meu uhum, pai teve infarto, eu comecei a perguntar, porque eu tinha estudado fisiologia também, eu fiz a pós em fisiologia, então eu comecei a explicar, falar, perguntar para ele como que era o procedimento, explicando tudo que eu também tinha que eu também tinha pós-graduação em fisiologia, que eu entendia o que tinha acontecido. sim, Mas que eu sim. queria que ele explicasse todo o procedimento. E ele foi detalhista, sabe, respeitoso. Então, por isso que eu falo, é muito do profissional. E quando ele sabe Hum. que você tem um pouco de formação, tudo, ele não vai falar besteira e Ai, nem, eu não e nem, falei nem se nada. vangloriar, Eu entende? fiquei muito chateada. É, Eu passo na frente da clínica, da já. clínica. Hum, Você imagina. que raiva. Então, mas eu percebi isso. Acho que a frustração com a sua área, como na minha, né, que era antes não só educação física, porque eu já vim da naturopatia do Brasil, mas também tinha essa área de educação física. Quando cheguei aqui, realmente fiquei muito frustrada, que eu fiquei assim, gente, a gente está no Japão, país de primeiro mundo. Aí também, Exatamente. não sei se você já entrou em alguma academia, não são profissionais formados, tá? É um instrutor só, ele só vai te mostrar o que está escrito naquele cartaz. Você vai sentar e fazer os exercícios, É, só. é Só que aí isso que mesmo. tá. E se você tiver grávida? E se você tiver Minha pressão arterial? querida, Ou se as você tiver academias problema na estão. coluna? Ai, não vou nem falar. Não vou falar, não posso falar. Mudei, fiquei mudinha. Vamos trocar de assunto. Mas assim, digamos que a academia, quando eu tô falando com minhas clientes, acaba facilitando o meu serviço. Por quê? Muita lesão. Muita lesão de assoalho pélvico. Eu não tô falando nem lesão corporal, porque eu não pego cliente, coluna, lombar, essas coisas, não pego. Aqui tem já, uma brasileira, inclusive, em Mie, se eu não me engano, tem uma que eu tô acompanhando assim, ó, às vezes em quando eu vejo alguma coisa, e quando vem profissional, encaminho para ela. Ela nem me conhece. Acho que ela não faz ideia de quem eu sou. Mas eu encaminho para ela, porque eu vi no Face dela que ela trabalha com isso e é em português, né? Então eu encaminho para ela. Porque não é meu interesse fazer reabilitação, que aqui tem, né, outros profissionais Nossa, para aqui é um isso. mercado super forte para reabilitação de Para coluna. reabilitação, exatamente. Com Então certeza. não tenho interesse. Coluna, joelho são os Jo é, principais aqui. Coluna, joelho.
É, mas aí Problemas quando por exemplo, articulares. eu vejo a grávida pegando peso, fazendo agachamento, jump na academia, ou alguém que tem incontinência urinária, fazendo todos os exercícios que não deveriam, e só aumentando, usando absorvente noturno para fazer academia quando querendo tratar uma coisa e piorando outra, sabe? Pode fazer academia. Gente, o problema não é. Atividade física, sim, mas, Não. né, liberado também. É que aqui eu falo, Exatamente. se Por você não exemplo, tem um profissional, é complicado. É que a gente que é do Brasil, a gente tem mais cautela. Para você ter uhum, uma noção, eu tive uma cliente que estava no terceiro aborto dela, terceiro aborto, o médico falou que talvez no quarto ele ia começar a ficar mais preocupado. Por quê? Ela estava no terceiro aborto e eu falei, mas eu expliquei para ela, falei assim, tá, o que você está fazendo diferente? Sabe que ela não sabia? Que ela não podia fazer força nos 3 meses. Aí você vai falar, que mundo ela vive? Que nem você e falou. o médico não falou para ela? Não. E o médico? Não, o médico falou que para ela dar idiomo, falou que tudo bem. Ela trabalhava com coisas pesadas, bem pesadas, tá? Bem pesadas. Então, o que acontece sempre é o que eu falo isso. Falta o que eu falo, Beth, para você ter uma noção, como que é o público que você está chegando agora no Japão. São pessoas que às vezes nasceram aqui no Japão, que os pais vieram muito cedo aqui para o Japão, e o que acontece? E não tiveram a informação, nem formação de muitas coisas. Então, ela não sabe que a gravidez, os 3 primeiros meses, eu não posso fazer tanto esforço. E ela trabalhava com negócio pesado. Só que durante a gestação, por mais que ela trabalhasse já com isso há alguns anos, o corpo dela é diferente quando ela está grávida. Então, o que acontece? Essas 3 gestações que ela perdeu foi simplesmente porque no esforço que ela tinha que fazer. Quando eu falei isso para ela, ela falou: por que, que o médico não me falou? Não, Ele falou que dá job. Eu falou: só que meu você é amor. única. Linda, você tá tendo esse aborto. Eu falei assim: se você ficar grávida de novo, por favor, não trabalhe. Se você quer trabalhar, Nossa. muda o serviço. Porque esse serviço, você fazendo esse esforço que você está fazendo, você vai perder de novo. E você não está sabendo justamente pelo esforço que você fez. Kátia, mas nunca ninguém me falou. Eu falei, então estou te falando agora. Pois é, Porque mas não pra vão falar gente, não, porque isso é normal. Entende? Pra gente, como a pessoa não sabe que 3 meses ela não pode fazer esforço físico muito forte, pois é. entende? Eu tava Então, por isso que eu explicando falo que isso aqui para. você tem que explicar algumas E o coisas pior é que que o você médico não vai imagina. dizer muita coisa. Eu tenho cliente que os 3 órgãos delas estavam amostras, assim, tipo, a vagina, gente, aqui é uma vagina exagerada, tal, né, para poder mostrar bastante coisa, mas Mas sim, é para geralmente demonstrar. mas aqui, ó, geralmente é um orifíciozinho pequenininho aqui embaixo, Sim, o com Bartolini, você já está falando da tudo. inflamação? Ah, ou não? Não, eu tô Embaixo. falando da entrada, assim, para Ah, alguém tá. falar, Ah, né? tá. A vagina não é uma coisa aberta assim. Ela Sim, é uma coisinha, uma entradinha. Olha aqui, ó. É uma sim, coisinha fechado. assim, tá vendo? E Sim, menor, sim. bem menor. Sim. Mas já peguei cliente onde tinha aqui, sem os lábios já, tava tudo aberto aqui. Não Ah, dava para ver a uretra, não dava, só tava dando para ver o clitóris. Ou seja, isso aqui tudo era aberto, porque ah. todos os órgãos aqui, os 3 órgãos, estavam assim, mostrando aqui, ó, os 3. Então não dava para ver os lábios, de tanto que eles Mas isso abriram para devido a cá. quê? Prolapso, saída do órgão pela Hum, cavidade. hum. Ela estava grávida, quando a médica ficava empurrando com o dedo e perguntando se doía, se doía, se doía, a obstetra. E aí ela achou estranho. Ela não sabia que ela tinha um problema. Ela estava achando normal, porque lá atrás, nas outras gravidez dela, na Ah, tá. Já primeira, ela tinha já tido começou. outras gestações e E já que teve problema nas isso. E gestações. aí não Ok. voltou. E daí Uhum. todos os médicos aqui no Japão não falou nada para ela. Só que nessa última gestação, ela viu a médica empurrar com o dedo e perguntar se doía. Aí ela ficou pensando assim, mas a médica não deveria saber que não dói? Se ela E- sabe qual é o problema, ela saberia que não dói, né? Porque quando a gente sabe uma patologia, a gente fala assim, dor de dente dói, né? Se Sim, você, para você saber que você está com a garganta inflamada, dói, né? sim. Mas tem coisas que você vai dizer assim, por exemplo, um câncer de mama, você não vai sentir as dores logo no começo. Então, não vai ter. Tá Você pode doendo sentir um incômodo, um sim, mas incômodo, não por uma exemplo. dor, dor. Sim, sim, sim. Isso. Aí vai dizer o quê? Procura um carocinho, como de feijão, não sei o que, não sei o que. Sim. Essas informações. Porque conhecendo a patologia, você vai saber sobre os sintomas. E aí ela empurrava com o dedo e perguntava se doía. Ela falou assim, nossa, então tem algo. Aí ela foi pesquisar na internet e me encontrou Hum, falando sobre o prolapso. E colapso. quando eu vi, eu fiquei, não é possível que o médico achou isso normal. Todos os médicos que passam na vida dela
no atendimento Sabe ginecológico, qual o achou problema que a normal. gente tem aqui, Beth, que é legal até você estar falando isso? Muitos médicos não falam nada quando eles não se metem em nenhuma informação quando vê que você é estrangeiro. Por Ai, quê? que Tem situação. muitos casos, tá? Que na verdade entra como abuso, o médico tá vendo que às vezes uma criança teve abuso, mas não fala nada. Por quê? Porque é estrangeiro. Então ele não quer se meter na história, não quer se envolver na história. Você tá entendendo? Isso é bem complicado. Nossa. Então, ao mesmo tempo, é triste. Você tem, porque a nossa comunidade latina, brasileira e latina aqui, fica meio que solta. Só Sem que o que eu falo, socorro. sim, aí é o que eu sempre falo, por isso que eu sempre coloco. Gente, vamos buscar sempre uma outra opinião. Nunca fique só em uma. Vá buscar outra opinião. Eu não posso falar porque toda vez que minha família precisou de atendimento médico, nunca é difícil, tá? Nem no Brasil ir no médico, aqui é mais difícil ainda, eu sempre falo isso. Mas que nem minha mãe, ela vai no médico direto. Ela já é senhora, tem essa Uhum. coisa desde o Brasil, gosta, parece que ama, né? Aquela coisa de idoso, sabe? Que adora ir no médico, conversar com o médico, aquelas coisas. Então, o que acontece? Mas é o que eu falo. Eu sempre tive a bênção de ter bons profissionais toda vez que eu... Você fala o idioma? Não, eu não. O Eu que não você falo. faz? Quem fala? Nessas horas, quem fala sempre quando eu preciso mesmo, eu contrato alguém, mas geralmente Hum. minha mãe está comigo e minha mãe já se impõe, que minha mãe fala muito bem o Nihongo. Minha mãe traduz Ah, justamente como a gente está perguntando. Só que é é engraçado que quando, só que importante. tem um detalhe, quando é filha é diferente, tá? Porque tem mãe que é louca como a minha. Quando é filha, às vezes ela parece que ela esquece o japonês quando ela tá comigo e eu acabo falando porque tem algumas coisas que eu sei, entendeu? Então, esse é o problema. Mas assim, aí eu vou perguntando com o médico, ver que eu tô questionando e ver que é o mesmo sobrenome, e ele já conhece minha mãe, geralmente, ele Uhum, começa a me dar outro feedback, você tá entendendo? uhum, Então eu tenho essa sorte, essa bênção neste caso. Isso não aconteceu só comigo, como com a Ani, quando ela foi, minha cunhada, ela foi diagnosticada, ela foi medicada, né? Erroneamente, deram um medicamento errado, ela simplesmente teve uma hemorragia aqui, que ela tem que fazer transfusão de sangue. misericórdia. Ela quase morreu. O médico falou: como assim? Se ela não viesse hoje, ela ia ter morrido, porque a estrutura dela e o sangue que não tem mais, por causa que a hemorragia começou a dar, por Meu causa de um medicamento Deus. que ele deu para tosse. Porque assim, eu sempre falo. Aí você fala: nossa, mas cara, vocês trabalham com aromaterapia, como que a Ani foi? A Ani estava começando a ficar com tosse, e eu falei: Ni, você não é dessa técnica muito natural. Você quer tomar um medicamento? Vai no médico. Porque eu sou assim, Beth. Se eu tiver com cólica, eu tô com óleo inalando, eu tô com uma dor de cabeça, eu sou assim, eu pratico em mim. É difícil. Se eu falar que quero tomar um medicamento, é porque eu tô com muita dor e não tô aguentando. Você tá entendendo? É o último Uhum, caso. uhum. Eu sou assim já desde o Brasil, quando eu busquei a primeira vez naturopatia, tá? Técnicas naturais, acho que já ouvi falar. Então, o que acontece? Quando eu comecei a estudar isso depois da pós-graduação, eu me especializava muito e eu praticava em mim. Como que foi só lá da pós? Foi para minha naturopatia. Tudo eu tinha que praticar em mim primeiro, para ver como que era, qual a sensação, qual a reação, e eu fazia em mim. Não era assim Uhum, alguém fazia em mim. Eu fazia em mim, uhum, entende? Para experienciar, como também depois tinha os meus colegas de trabalho e estudo que começaram uhum. também. Eu permitia isso, a gente trocava entre si. Mas para mim, eu falei: olha, você não tá legal. Não é melhor você já tomar um medicamento? Então, não se preocupa, porque ela ficava meio assim: Uhum, pô, você vai ficar chateada que eu não vou usar o óleo. uhum, E eu falei: não, vai no médico, não tem nada, eu vou com você. Nós somos o médico, eu já era um médico que ela já tinha ido da outra vez. E uhum. simplesmente ela foi, e simplesmente o médico deu um medicamento. Ele falou: olha, não se preocupe, ele é um pouquinho forte, mas tudo ok. Tomou o remédio e começou a ter uma hemorragia, uma diarreia com Que hemorragia. horror, Só que ela falou: acho que gente. não é. Ele voltou: não, só tá limpando um pouco o organismo, então não precisa se preocupar. Depois, ela ficou, acho que uns 4 ou 5 dias, a Nossa, gente foi pro tadinha. hospital e o médico falou o seguinte: se ela não viesse hoje, ela poderia ter morrido. Teve que fazer Meu. transfusão de sangue. Ela estava na época que estava ainda com síndrome do pânico, ela não queria ficar, teve que fazer vários exames para descobrir. Só que assim, tem uma ética no Japão, que eu sempre falo disso. Ética do Japão é o quê? Aquele médico que deu o medicamento para ela, ele mandou uma carta fechada para a gente entregar
A Ani falou, limpou mesmo, quase morreu, né? Então, ela simplesmente, a gente teve que entregar lá no hospital onde ela tomou o medicamento, na Uhum. clínica, tá? E ele deu outra carta caso ela ficasse mal de novo para levar em qualquer hospital. Ele fez. Hum. Só que a sorte que a gente tem, que eu sempre falo isso, esse médico que vai atender a gente, ele é o diretor de medicina aqui da região de Guma. Hum. Tá? Ele Hum. não é um carinha pouca porcaria. Não, não. Ele é Uhum. só o diretor da Associação Médica aqui de Uhum. Guma. Uhum. Entende? E aí a gente viu, eu falei, Ni, e aí a Ni tava meio assim, eu falei, você que sabe, eu acho o seguinte, erro médico, erro médico. Aquele dia, esse médico sempre te tratou bem. Pode Uhum. ter um dia que a gente acorde e não seja tão bem, a gente tem um erro? Pode. A gente é ser humano. Você que sabe. Você vai querer processar ele ou você vai falar, não, ok, tô viva, só vou ter mais cuidado. Eu sou assim, ó, já mostra mais uma vez, cuidado com os medicamentos, né? E aí, isso. E no Uhum. final falou, tudo bem, vamos deixar que realmente ele sempre me tratou muito bem. Eu falo, às vezes a Uhum. gente pode errar, mas o problema às vezes não foi nem ele, foi a parte da farmácia, entende? Que Uhum. é o que faz um medicamento, tudo bem que ele indica. Mas tem tudo isso. E eu não sei se era medicamento novo, Uhum. que eu não sei se você sabe que a gente, quem vai no médico, tem muita gente que não sabe. Mas tem medicamento que é novo que você está sendo testado. Você vai saber? Não vai Você tem saber. noção? Pois Aqui é. tem a produção da farmácia, que é uma produção que ninguém sabe, na verdade. Tem os componentes lá. Mas é a farmácia que faz todo o medicamento. Uhum. Entende? Então, por Bom, isso que são coisas que eu falo que no Japão você vai aprendendo depois, Beth. os relatos das clientes são pavorosos, viu? Os relatos são críticos. Inclusive, na última consulta que eu tive, ai, fiquei muito brava, porque não tem delicadeza no atendimento, sabe? Assim, parecia que estava. Porque eu faço avaliação das clientes, né? Tem clientes que eu não preciso tocar, mas de qualquer maneira, ela tem que assinar um contrato comigo. Quando ela vem para mim, ou quando eu vou até ela, tem um contrato que a gente foi na polícia. Lembra que eu falei que a gente entrou em contato com o Ministério com o Conselho de Fisioterapia e tal, Isso. tanto daqui e tal, para poder saber o que eu podia fazer. Eu não posso usar o equipamento que o fisioterapeuta utiliza, mas tudo bem. Ok. Eu sou como uma técnica em fisioterapia, não sou fisioterapeuta aqui, né? Aqui, né? E Sim. aqui eu não sou, no Brasil eu sou. E daí a gente entrou em contato com o Ministério do Trabalho para saber o que é O que que ilegal para você, mim. sim, Isso, o que que é você que eu não poderia estar posso fazendo? fazer. Ok. Aí a gente foi para a polícia, né? Porque Para o Ministério saber. do Trabalho também não sabia onde te mandar. Não sabe, meu amor, Porque é sabe? uma É técnica que tipo, não tem nada a ver com o Japão. As pessoas ainda não não. entendem. Sim. Exatamente. Pensava assim, é uma massagem tântrica? Não é. É uma massagem sexual? Não é. Fomos para a polícia. Na polícia, todo um milímetro, uma coisa assim, me levou para uma sala mais no corredor escuro, sabe? Eu e meu marido e a polícia, uma policial, elegantérrima, achei linda ela, mas cheio de papel, mas assim, um papelote, um livrão assim, abraçado. Vamos, aí alguém falar com ela, sabe, como se fosse uma coisa muito, muito é, isolada, secreta. Aí foi lá nessa sala, nos colocou nessa sala e vai conversar. E aí o meu marido falou assim: amor, eu acho que ela tá pensando que você é PUTA, né? Aí você vai abrir Você um vai abrir um bordel. sunaco aqui. Você vai abrir um sunaco. Que você vai abrir um bordel, porque iniciou o assunto muito estranho. Aí eu falei assim, amor, é melhor eu começar a explicar o que eu vou fazer, porque daí ela vai ter noção, daí a gente precisa ter essa parte constrangedora, né? Que ela ia mostrar foto, ela ia mostrar coisas que podia, que não podia. Aí eu peguei, já levei, eu tenho o cartão, né? Já levei o cartãozinho e tal, apresentei para ela em japonês, que eu fiz um cartão em japonês e outro em português. Apresentei o cartão para ela. Quando ela leu, ela fechou os livros e se inclinou para frente. E aí ela começou a explicar que ela esperava que tivesse um atendimento desse e ela procurou a enfermagem, ela procurou a medicina e tal, porque ela acabou de ter um bebê. E teve problemas, né? Porque aqui corta, né? Assim, Sim. corta mesmo. E ela teve problemas, e aí ela não teve respaldo, ela não teve ajuda, ela procurou muitos e tudo bem, deixou pra lá, né? E aí ela falou assim, mas que coincidência. De repente, você vem aqui para falar sobre isso. Aí ela me deu as orientações, como deveria ser o documento. Então, tem 2 documentos que eu tive que escrever, colocar tudo detalhado. Então,
no documento está escrito, será introduzido o dedo na cavidade vaginal, também poderá ser introduzido eletrodos e aparelhos, sabe? Escrito mesmo, assim, bem... Sim, precisa, por causa da lei, justamente para a pessoa não se sentir depois invadida e querer te processar falando que você Exatamente, porque é abusou. Assim. Independente da independente. língua, isso tem que ter, porque eu falo assim, às vezes é a mesma coisa do curso da aromaterapia. Eu sempre falo, tudo bem que nas nossas a gente conversa, então tem como a gente tirar Uhum. print. Sim, Mas sim. sim, eu falo, a pessoa que vai receber, quem está atendendo no curso da aromaterapia, faça uma ficha de avaliação e fala para a pessoa assinar. É, Porque é uma tem que assinar. forma, ainda mais porque se ela estiver grávida e ela falar, você tem possibilidade de estar grávida? Não, não tenho. Tá ali Você tudinho. assinou? Você assinou? Ok. Aí de repente você fala, ai, Kátia, ou a pessoa fala para a pessoa que começou agora, ai, você me passou um óleo, olha que eu abortei, a culpa foi sua. Opa, mas você Mas eu não colocou sabia que eu aqui, estava grávida. Você você colocou que falou, não estava. você colocou a sua responsabilidade que você não tem possibilidade de estar grávida. Então, ok. Uhum, Responsabilidade não é exatamente. minha. É Então, sua e você assinou esse papel, né? Esse documento. Que bom que você exatamente. também conseguiu fazer. Consegui, e aí também tem a cláusula lá que diz que você tem liberdade de deixar mais alguém acompanhando sua avaliação ou não, né? Então, a sala aqui tem a cadeira onde o marido, a esposa, quem quiser que vier junto com a pessoa, pode acompanhar a avaliação ou não. Geralmente pede que não, mas assim, se quiser, pode. Porque eu não tenho um outro profissional comigo, sabe? Como uma enfermeira que tem na clínica. É eu e a pessoa. Então, tem a cláusula lá, que a polícia Sim, é também muito falou. importante isso. Que legal É, que você tem fez que ser também. marcado pela própria pessoa, de punho da própria pessoa, assinado. E só depois de assinado, lido e conversado que é feito qualquer avaliação. No Brasil, a avaliação de toque seria feita lá pela terceira consulta, a terceira vinda da pessoa, porque a pessoa consegue relaxar mais e eu consigo avaliar melhor. Aqui, pela distância, tem gente que viaja Não tem como. 6 horas até aqui. É muito distante. Então, não tem como fazer 2, 3 viagens para poder ser avaliado. Então, tem que fazer tudo naquele dia. Às vezes, eu passo 3 horas dentro da sala fazendo a Já avaliação, deixa tudo. avisado para a pessoa da onde aonde você está hoje. Eu tô em Apesar que você Nara. atende. Então, É. apesar que você atende qualquer lugar do Japão, mas, Isso gente, só mesmo. avisando, ela está em Nara. Eu Por estou isso em que ela sempre está Nara. falando: olha, não tem brasileiro, não tem estrangeiro, não tem nada, então é É, justamente por causa disso. eu tô em Nara e, sim, viajo tudo. A mais distante até agora para atendimento foi Hiroshima, que é bem longe de Nara, né? É uma viagem. Então, assim, meu marido é meu parceiro, meu amigo, sabe? Então, ele Que tá bom. comigo em tudo. Daí, a gente vai dirigindo, dividindo o volante, né? Para poder a gente chegar. E a gente dorme no carro para poder reduzir a despesa. A menos assim, por exemplo, quando é Hiroshima, passar todos os dias dormindo no carro é cansativo na volta. Aí o que a gente faz? Cobra uma hospedagem ou duas, sabe? Para na volta, porque eu já vou estar exausta, né? Com Uma ou duas certeza. hospedagens para poder chegar em casa bem assim. Mas, no geral, gente, eu não cobro nem a hospedagem, a alimentação. Eu coloco a minha avaliação, meu serviço, a hospedar, o combustível, que tá caro pra caramba, né? E Sim, o pedágio, né? Eu só sim, coloco sim. isso porque existe uma necessidade muito grande e as pessoas não estão dispondo também de tanto dinheiro. E aí eu quero que essas mulheres sejam atendidas. É, não é um preço baixo, não é assim, não é de graça que eu estou fazendo, Com mas certeza. né, Ué, não, mas você é não é. especializada, Beth. Isso não. Exatamente, poderia, Lembra que exatamente, meu você é preço. profissional especializada nisso. Exatamente. Assim, gente, eu faço por amor, mas tem que pagar minhas contas, né? Com certeza. E assim, eu cobro um custo mais em conta, mais barato. Por exemplo, esses dias eu fiquei assim, decepcionada. Eu passei uma cliente eu falei assim, olha, procura uma osteopata ou um massagista e tal, e faz uma massagem para alinhar teu quadril, porque estava tudo desalinhado e eu estava de longe, e eu precisava que ela tivesse esse atendimento. E aí ela falou assim, encontrei uma brasileira e tal. Ai, que decepção. Aí eu falei assim, mas ela é osteopata? Ah, sim, disse que é osteopata e tal, tal, tal. Ok. Aí essa cliente ela pagou 10 mil a 40 minutos de atendimento. E ela falou, tô muito machucada. Aí eu falei assim, mas alinhou, deixa eu ver o quadril, tal, tal. Não alinhou.
Mas a profissional disse que tinha feito a osteopatia e não fez. Ela fez massagem e tal, e não fez. E ela cobrou esse valor. Então, assim, essa cliente vai voltar nessa... Não, né? Não vai voltar nesse profissional. Ela cobrou esse tanto, ela fez o serviço dela como ela imaginou, e ainda, por cima, ainda ela ofereceu o serviço dela para substituir o meu. Ela, não, menina, o teu problema, se você fizer esse exercício aqui, tal e tal. Aí ela começou a fazer a lista de exercício para essa cliente. Aí a primeira coisa que ela colocou foi a prancha. Faça a prancha que você vai conseguir. Aí, na Como se ela hora tá com que... quadril. E ela tinha diástase. Ela estava tratando assoalho pélvico por prolapso. Ela estava com diástase. E aí, quando ela falou assim, a prancha, e começou a explicar, a minha cliente falou assim, Beth, o sangue saiu do meu corpo naquela hora, porque foi bem a primeira coisa que você me proibiu de fazer. Fazer. Sabe o De que é fazer. interessante, Beth? Até você está colocando um pouco da sua história e colocando isso que é importante. Eu, quando cheguei aqui, também tinha muito isso, sabe? Por isso que que nem eu contei até da Marina, que foi a primeira psicóloga que eu acabei indicando em 18 anos, que a gente conversou, porque a gente conversou e ela tinha uma linha de pensamento. Quando primeira coisa de conversar foi a linha de pensamento, que é personalizado, que o atendimento dela é visado isso, sabe? Ela também tem um pouco em relação, porque ela estudou naturopatia, ela não se formou, mas ela estudou também, então ela tem outra visão. Então eu sempre falo, não é porque eu sou chata, não. É simplesmente que eu fico preocupada por ter formação, não estou desfazendo de quem não tem, mas eu falo, quando você estudou, você fez uma faculdade, uma pós-graduação, você tem vários cursos que você fez de formação, aí você fez, depois após, fez uma formação em naturopatia, se especializou também fazendo vários outros cursos, especializou, aí você está aqui no Japão, aí você vê a pessoa falando que ela é formada, ou que ela é especializada nisso, mas ela não sabe nem o básico, fica complicado, e eu falo assim, não tem como você indicar. Não tem. São Não pouquíssimos tem. profissionais que eu indico ou que eu falo, ó, vai, tudo bem. Então, às vezes eu prefiro falar, eu não conheço nenhum, me desculpa, não posso realmente, não é legal você ir. Se você conseguir fazer, ok. Se não conseguir, né, espera um pouquinho quando der. Por quê? Porque senão pode prejudicar o cliente. Pois é, e aí esse é um problema, sabe? Então, assim, o meu preço só tem eu fazendo, eu posso colocar o preço que eu quiser, mas só que a minha tabela, gostaria muito de trabalhar a segunda tabela japonesa, sabe? De serviço japonês. Porque é onde eu vou ficar, é onde eu vou morar, então eu gostaria de fazer isso. Se eu conseguir continuar assim, então o meu serviço é segundo o serviço do japonês. O serviço japonês para avaliação, para um atendimento na clínica e tal, é uns 7, 5, 8 mil, né? Uma avaliação Só simples. que não dá para Então, você fazer tão baixo, porque na verdade tem as suas especializações e que não dá nem dez por exato. cento do que você está Não dá, falando sobre. exatamente, né? São coisas assim. Mas nessas viagens aí acaba que eu aprendo, eu atendo essas pessoas, Sim. faço essas rodas de conversa. Inclusive, a última roda de conversa eu até trouxe um carinho de uma das meninas que fez um bolo com um negócio tão especial. Eu falei assim, não, valeu a pena. Né? São coisas Sim, assim que sim. realmente que muda e a gente muda o O olhar olhar. também. Uhum. Como você falou, um atendimento mais centrado na pessoa, na mulher, naquele problema, porque não tem uma forma de bolo, né, meu amor? Você, por Não exemplo, tem. você sabe com a aromaterapia que para uma pessoa vai funcionar um cheirinho e para outra vai ser o oposto. Um Sim. TDAH, por exemplo, né, uma pessoa com TDAH como eu, não posso fazer todo o cheirinho, não é todo que vai, É que né? é isso, é que você está falando, não é qualquer. Eu tenho que lembrar que para quem tem TDAH, tem o específico e eu tenho que entender como ela é também. Não é só saber do TDAH. Eu tenho que saber qual que é a sua personalidade, o que aconteceu com você, como você é naturalmente, o que você está passando para poder estar indicando óleo. Então as pessoas às vezes Exatamente. acham que não. Você tem TDAH? É a mesma coisa para todo mundo. Você tem síndrome de Asper? É para todo mundo. Você está grávida? É a mesma coisa. Não, não é. Cada Não um é é, não é, um. não A é. gente, cada um vem do quê? De uma formação, de uma educação. Não, as misturas, eu falo culturais, não só de cultura mesmo, de dentro da sua casa, da sua família, mas o que você aprendeu, do que você já passou, não. Por Exatamente. isso que eu falo Então, que é o que você estava falando, para aquele lá eu vou poder falar desse jeito, para esse
Se você falar A para um, para o outro você vai ter que falar A, B, C, D. Às vezes o abecedário inteiro para ele compreender o que você queria dizer. E aquele Exatamente. você começou a falar o A, que ele já pescou e Pegou você a já falou. informação, porque já tem Isso. uma referência que faz a gente ter, né, todo... Sim, sim, com certeza, meu bem. E aqui Então, no Japão, mais ainda, eu falo que você vai aprendendo a dançar conforme a música, conforme o cliente, porque você vai vendo também que falta, que nem você falou, eu fiquei feliz com o carinho. Porque uhum, eu tenho certeza que as meninas que você conversou, elas ficaram tão gratas dessa informação que elas nem tinham, sim. sabe? De ficar assim, ah, nossa, uau! E são Quanta coisa coisas chocante que a gente vê, que a gente... Que, é, agora, poderia ter prevenido, poderiam ter é, prevenido as é. E doenças, outra ter coisa é prevenido isso. que as pessoas acabam pensando assim, eu não vou falar isso porque isso deve ser muito bobo. E aquele pontinho é o que muda todo o raciocínio É da o que eu coisa, falo sempre. sabe? Sim, sim. Impressionante. Esses dias eu estava tratando, eu estou tratando ainda uma cliente e ela, o assoalho dela contrai e não relaxa, né? Então ela vai ter uma incontinência urinária, ela tem, porque ela tem uma incoordenação dessa musculatura. E eu façando todos os exercícios e tal, e buscando soltar essa musculatura e tal. E de repente ela vem e fala assim: sim, é uma coisa boba, não sei se você vai se importar, mas eu vou falar. Porque toda vez que ela saía, ela pensava assim: vou no Lawson, vou no Family Mart. Aí ela pegava e entrava no banheiro, fazia xixi rápido e saía, mesmo se ela não tivesse com muita vontade. Só para não correr o risco de perder xixi no caminho. Aí Hum. ela falou assim: eu acho que é bobagem, mas eu vou te falar. Aí eu falei assim: fala, porque eu já tinha corrigido isso, não é para fazer xixi toda hora, vai no louço e volta, faz xixi depois. Isso aqui. Aí ela falou assim: eu posso fazer força para fazer xixi? Eu não... Desculpa, tem um negocinho só vibrando aqui. Só deixa eu tirar daqui, porque senão daqui a pouco vai me assustar. E aí, sabe, só vou tirar daqui que aí fica mais fácil. Senão a gente leva um susto aqui. Diga, correi. Daí ela falou assim: é que quando eu vou sair assim, eu não tô com vontade de fazer xixi, mas eu fico ali apertando, apertando, assim, me espremendo, até sair xixi, aí eu vou. Tá tudo bem? Lógico que não. Eu tô tratando você, você tá destruindo meu trabalho. Ah, E a incoordenação dela, toda a atenção da musculatura estava justamente associada a esses hábitos, né? De contrair, você não tá com vontade de fazer xixi, você fala, põe força, põe força, põe força para fazer xixi. Não façam isso, gente, desde já. Não façam isso. sim. O xixi é o relaxamento da musculatura. Você não tem que fazer força nenhuma. Você sentou no vaso e fala, relaxei. Aí você faz xixi. É isso. Não tem que fazer pressão, nem jato forte, nem acelerar, nada. É só sentar. E o Legal fato você de. falar desse acelerar por causa das fábricas. Isso, Muitas isso. pessoas. Aí a gente fala que eu sempre falo isso, um mau hábito, que as pessoas esquecem de se observar. Às vezes, por causa da fábrica, de você achar, não, eu tenho que ir logo, senão o chefe Muita vai me gente. mandar embora. Aprenda. É por isso que eu falo, gente, a gente tem que aprender a falar não, aprender a se impor. Por quê? Xixi é a mesma coisa em relação a você fazer cocô. Eu nunca vou esquecer, colocando aqui uma história muito engraçadinha, engraçadinha não, foi perturbadora, que a vizinha batia todo dia, às 6 horas da manhã, ela gritava com a menina, faz logo o cocô, faz logo o cocô. Menina tinha o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. Tadinha. E eu escutava isso todos os dias pela manhã, tá? Até que um dia eu vejo a menina no final de tarde, 5 horas. Você sabe que aqui é outono para inverno, 5 horas. Gente, breu e frio, né? Quando o outono e inverno, gente, já chegando em dezembro, já quase entrando no inverno, simplesmente essa menina, 5 horas da tarde, tá fora de camisetinha, assim, ó, fora. E ela é minha vizinha, né, de porta. Aí eu e a Nia olhou aquilo e falou, o quê? Essa menina pra fora? Aí eu falei, sua mãe não tá em casa? Entra na casa da tia. Não, tia, vai, pode entrar, tia, não, não tem nada não, entra. Quando aperta, aí nisso abriu a porta, família toda reunida comendo e ela para fora. Eu falei, escuta aqui, você quer educar sua filha desse jeito que você está envergonhando ela e se envergonhando, você põe ela de castigo dentro da sua casa, mas fora passando frio, nesse frio aqui que nós estamos, para de fazer isso, é tortura com a criança.
Ah, mas Ai, não você, fala eu vou isso não, que eu chamar o tô cheia de conselho. Eu hormônio vou chamar grávida, o conselho gente. tutelar. O que acontece? Aí eu falei disso, dela ficar gritando no ouvido da menina todo dia, 6 horas da manhã, que ela tem que fazer. Falei, você gosta de sentar no vaso para fazer um cocô, que seja um xixi, e alguém ficar no seu ouvido? Por que você faz isso com uma Nossa, criança? eu não gosto nem que fique a gente caminhando perto do banheiro, imagina? Então, isso são coisas que eu falo que tem a ver com educação, Ai, Beth. Eu que falo, às dó. vezes, para a mãe, quando a mãe já fala, ah, tem intestino preso, eu falo, como que é? Explico Mas para ela, é porque são sim, coisas sim, sim, simples e sim. que, na verdade, é um mau hábito, que às vezes essa Mau menina vai levar. hábito, a criação, Sim, na exatamente. verdade, não é só um mau hábito, né? É uma tortura para a criança. Sim, Mas é um mau hábito que ela começa a criar e sim, quando ela fica sim. adulta, ela vai começar a ter vários problemas. Ai, Entende? eu não podia Justamente ouvir essa por. história agora, gente. Eu tô muito cheia de hormônio. Ai, Eu tô, desculpa. eu tô, Mas são coisas, Beth, que você que tem que também coisa, estar sabendo, porque você sim, vai sim. orientar. Quantos pais fazem isso com seus Muito. filhos? Ainda Uhum. mais porque tem Quando pede mães, xixi na cama, por exemplo, quanto e isso, mais Norese você também. perturbar essa criança com essa informação, menos ela vai conseguir controlar essa urina na cama. Tem um fundo emocional pesadíssimo atrás Muito, disso. muito. Por isso que eu falo, é o que eu trabalho já há muitos anos aqui. Então, o que eu tô até querendo falar sobre isso, porque as pessoas se pressionam demais aqui no Japão. E eu falo que, na verdade, quando a gente vem para o Japão, é a hora que a gente aprende que a gente tem que desestressar em relação a isso, porque todo lugar tem banheiro, o banheiro é limpo, tem papel higiênico. Tá? Eu falo, quem tem na minha idade para cima, de 45 para cima, a gente foi educado para como? Nossa, não vai no banheiro da rua que é sujo. O banheiro Uhum. do Combine, ó, o banheiro do store, da loja, do magazine, ela é mais limpa que às vezes da nossa casa, porque a pessoa fica lá limpando não sei quantas vezes ao dia. Ainda Então a tem gente aquele não tem álcool, esse né? Tem aquele a para gente não você. tem esse problema, eu só falo da descarga, que a gente tem que lembrar disso, mas são coisas que a gente aqui, a gente aprende que a gente não precisa segurar o xixi. Só que quem vai na fábrica se pressiona, adulto se pressiona, porque tem medo do terrorismo que eles fazem em relação do trabalho. E eu tenho que aprender a falar, tá, eu vou fazer xixi. Você gosta de fazer xixi apressado? Então deixa eu fazer xixi. Eu tenho Uhum. tempo para fazer, eu volto e depois eu faço o meu trabalho. Mas quando eu for fazer xixi, eu vou fazer xixi tranquilo. E vai fazer. Aprenda a se Exatamente. impor. Isso é muito As importante. mães, principalmente, que elas fazem correndo por causa do filho, né? E eu falo, gente, leva para dentro do banheiro. Criança não se importa com o cheiro de xixi, não. Com o cheiro do banheiro, não. Leva para dentro do banheiro, segura pelo bracinho, deixa brincando ali perto de você, a porta aberta, mas faça com Relaxe, faça do calma. seu tempo. É, Isso, faça com isso. calma. Legal. Cocô também. Faça com calma. Essa fase dela criança vai passar e o teu assoalho vai ficar estragado pro resto da vida. Então, e eu já tô me preocupando. Então, mas isso é legal, são informações, por isso que eu falo. Eu peco nisso, que eu falo que é importante a gente dar essas informações, que parece que é idiota, ou que nem você falou, não, que nem ela falou, parece que é bobo. Eu sempre falo, gente, quando você achar que é bobo, pergunta, É ou melhor fala. perguntar. É. Porque é melhor, porque a gente tira a dúvida para você não estar fazendo nada de errado, não estar se prejudicando. Então eu falo muito isso. O bebê também, quando vem pra gente, o bebê, mesmo recém-nascido, que tá já com congestão intestinal, Uhum, você fala, você só pergunta, como que tá o seu intestino também? Você também tem problema? Ah, tenho. Ah, então respondido. Ok. uhum. Porque a mãe esquece que a tensão que ela tem também, esse mau hábito que ela tem também já de ter uma congestão intestinal, o que acontece? Passa para o bebê por causa que ela tá tensa do Uhum, emocional. uhum, E o bebê também acaba aprendendo. uhum. Agora, quando eu não sou tão preocupada e começa a ter, então a gente tem que ver o que a pessoa está se alimentando. É lógico que o primeiro lugar é a Sim, alimentação, tudo. Mas eu sim, falo que sim. o emocional está muito ligado a isso. E a Uhum. mãe, ainda mais de primeira viagem, no puerpério, as emoções dela estão oscilando demais. É, Então, eu tenho é. que lembrar que isso vai influenciar. Então, se eu Uhum. não controlar um pouquinho desse emocional, eu realmente acabo até prejudicando um pouquinho esse recém-nascido, entende? Sim, E sim. é o que você falou dos seus hormônios agora, mas é Né? muita coisa que eu falo, quando você tem bastante tempo aqui de Japão, de um tempo de você conversar muito com as mães aqui, você vai ter uma hora que você vai ficar em. Ainda bem que agora, se você conseguir dar uma respirada para os seus atendimentos para não te abalar tão emocionalmente, é bom, viu? Tô fazendo isso, viu, meu amor? Tô Que bom. fazendo. Outro dia, meu marido chegou com uma história.
de relacionamento da mãe e da filhinha, né, do trabalho. Ele falou assim, amor, você não sabe, fulana de tal falando da filha, né, que é a criancinha. Ai, que a criancinha, ela dá o dinheiro some porque a criança vai lá e compra, em vez de comprar para ela sozinha, compra sempre a bala três, uma para ela, para a irmã e para a mãe. E ainda vem, ai, toma, ai, que raiva, não sei o quê. Um amor à criança. A criança é muito amável. E a mãe chateada, brigando. E a outra frase que me perturbou muito foi que ela falou assim, que a filha mais velha, e ela fala com a criança, tipo, grosseiramente, ai, você fala demais, ai, que menina chata, não sei o quê. E a criança fala assim, fala assim comigo, não, dói. E ainda não São perceberam que é isso. família japonesa, né? E daí eu falei assim, amor, cala a boca, não me fala mais essas informações, não. Que isso me perturba o juízo, sabe? Eu tô com muito hormônio, eu vou chorar se você continuar me contando essas histórias. E daí eu já fiquei com o ranço da mãe, de graça. Mas aqui tem muitas Eu coisas que falei, eu meu falo, e eu Deus, falo como é que que a mãe, às vezes, ela pode? tá tão sobrecarregada, Beth, que às vezes ela não percebe que ela tá fazendo isso. Por isso que às É. vezes precisa de um E profissional também, e também disso. tem aquele histórico porque a mãe fez isso com a mãe, a avó fez isso com Isso a mesmo. mãe repete com a Ela filha, acha né? e ela acha normal, então ela não, então ela acha que não está fazendo nada de errado para a É. filha. Então eu Daí, sempre falo isso que tem que, por isso que é bom ter uma conversa com outros profissionais ou às vezes buscar um auxílio, porque é a hora que a pessoa para dar uma observada, né? é. O que ela está Mas aqui fazendo. eu acho que a psicologia, sei lá, buscar psicólogo aqui é muito difícil, viu? Porque até agora não encontrei um japonês que tivesse um assessor de psicologia. Tipo, eu pergunto assim, mas aí e o psicólogo, né? Aí ele falou assim, mas amor, esse pessoal não procura psicólogo. Psicólogo para eles é não falar, é fingir que não tá acontecendo nada, sabe? Aí eu falei assim, ai, mano, não tem como você mostrar para ela o que ela tá fazendo, né? Aí ele falou assim, ah, tem. Eu cheguei para ela e falei assim, sabe? Porque ela tem uma outra, a chefe dela, né? Que ela quer agradar, mas a chefe dela faz, tipo, não gosta dela, Desfaz. desfaz, Uhum. não gosta dela. Aí ele falou Ele deu assim, exemplo. deu exemplo. Ela falou assim: nossa, engraçado é que aqui você é a criança e a fulana de tal é a mãe, já percebeu? Aí ela fez assim: nossa, que triste. Ô, gente, com você é triste, com sua filha não é triste, não? Né? Que triste. Eu falei, que coisa. Mas é Mas uma coisa que você não tá vendo, né? Não se vê, não não nota. A consegue, por menos isso que que consegue. que alguém fale. Que bom que seu marido É, falou isso. Porque né? acho que, ao mesmo tempo que ela falou que triste, ela vai voltar para casa, ela vai refletir um pouco nisso. Pode ser que ainda não seja uma mudança tão rápida, Uhum. mas aos poucos eu sempre falo, depois que a pessoa, você fala, quando a gente deu uma informação, primeiro a pessoa pode falar, você tá louco, nada a ver o que você tá falando. Mas depois, aos pouquinhos, sabe, parece que vai entrando. E lógico, e se eu quiser abrir minha cabeça e os meus olhos para isso, eu vou começar a ver cada vez mais que eu tenho que mudar os meus maus hábitos Verdade, dessas verdade. minhas atitudes, né? Então isso muda Uhum. bastante. Mas me conta mais uma coisa que você falou em relação de você ter vindo por, quer dizer, sair lá da Bahia e ir para Curitiba, conhecer o Digníssimo, ralar muito, já deu para saber que você rala muito, estudou bastante para você conseguir seus objetivos, foi já se especializar numa área que não tinha muito mercado, mas que na verdade tem muita procura, é uma Uhum. demanda muito grande, na verdade. É a mesma Uhum. coisa que eu falo quando eu cheguei aqui no Japão e fala, não, não fala isso, mas é fato. Quando eu cheguei Uhum. aqui, por que eu quis ficar? Beth, já te deixando bem claro. Ela falou aqui também que é da Bahia lá, que bacana. E uma coisa que eu sempre falo, eu cheguei aqui, meu primeiro tratamento foi hemorroida. E eu falo que quando eu vi todos os problemas que tiveram, que apareciam para mim, eu falava, gente, mas para mim era simples porque tem Mas um para fundo aqui não é não. emocional. Uhum. Mas aqui não era. Então, o que acontece? Eu cheguei aqui, meu pai falou assim: filha, você acha que o negocinho de pingar aqui vai ajudar esse povo? Você é louca, você vai morrer de fome. São Não é não. 18 anos. São 18 anos que eu trabalho com isso, Beth. Então, eu falo que tudo a gente tem que perseverar e ver o que você quer para a No comunidade, o que começo você também quer teve trabalhar. isso. É tipo, isso não tem fundo, não tem cabimento você trabalhar com isso aqui. Aqui tem um tabu muito Como grande, não? as pessoas não vão querer. Faz teu Lógico que pilates, vão. faz pilates. Pilates é bom, vai ficar só com pilates.
Eu não quero Pilates. Eu quero assoalho pélvico. Eu quero assoalho pélvico. E aí fui montando para assoalho pélvico. Porque o Pilates eu trabalho, só que o Pilates voltado para assoalho pélvico. Não o Pilates para você emagrecer, nem nada disso. O Pilates voltado para assoalho pélvico. Ah, você quer prevenir. Eu quero tratar. O Pilates não trata incontinência urinária. Mas o que que eu faço? Associo as coisas, né? Faço o tratamento associado. Fortalecimento, Exata, concentração coordenação, corporal, que você já tem. exatamente. Então, se você for fazer pilates mesmo, não vai tratar seu assoalho pélvico. E também não é todo mundo que pode fazer pilates para assoalho pélvico, tá? É tipo, alguém que tem muita tensão no assoalho pélvico, fazer o pilates com a informação de tipo, contrai, 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 acabou com a Travou e pessoa. depois você não consegue nem movimentar Não mais. vai, não vai. Até legal você estar colocando essa informação, porque eu lembro que, até não sei se o cliente vai ver, teve um cliente que teve problema de quadril aqui. Tudo bem, eu sempre falo isso. Outra coisa que dá muito problema para quadril, para quem estiver escutando, ou quem tiver homem, marido que faz jiu-jitsu, eu sempre falo que os profissionais de jiu-jitsu aqui às vezes não têm formação. A gente trouxe o Akil, que é de judô, que ele tem formação em educação física aqui do Japão, mas ele já sabe que é diferente, porque nossos amigos em comum são fisioterapeutas, ele trabalha com um tipo de fisioterapia também na universidade, na escola tecnológica que ele dá aula, tudo. E eu falo muito disso, que às vezes artes marciais, não sei se você sabe, às vezes não tem essa instrução. Agora no Brasil, para você ser mesmo profissional de artes marciais, você tem que ter formação de educação física. Olha. Não pode só ter, não pode ser só, sou só faixa preta. Não, você tem que ter formação também para você direcionar esse exercício. Porque não é só a arte marcial em si. Você tem que saber anatomia, fisiologia, biomecânica, movimento. E o cliente ele começou a ter problema no quadril. E eu via, às vezes, a sessão dele em relação ao jiu-jitsu, eu ficava muito preocupada, porque os movimentos eram errados. Só que adianta você falar aqui para a comunidade? Não. Então. Quem é você? Na fila do pão, né? Por mais que você tenha estudado isso, eles não estão preocupados. Entende? Então, eu sempre falo que eu sempre busquei o trabalho preventivo, tá? Profilaxia, sempre busquei nisso. Então, quando eu vi esse cliente, eu queria saber, o homem também você atende que esteja com Sim. esse problema no quadril? No Para nossa, deslocamento? não, o deslocamento de quadril, não. Não, Deslocamento eu mas... encaminho para osteopata. Agora eu tenho um Tá. osteopata de confiança e agora eu peço Você... para ele, procurar. Assim, você tem como procurar em tal cidade um osteopata como você? No começo foi meio estranho eu falar isso com ele, mas agora ele já Ele me ajuda. entendeu. Ele entendeu. Porque eu expliquei que eu passei por essas coisas, aí ele entendeu. Aqui ele me atende, inclusive vem brasileiros de outras cidades ser atendido por ele aqui. Ele é japonês? Japonês. Tá, Japonês. bacana. E ele, a formação dele é osteopatia mesmo, né? Então ele não é um charlatão. O trabalho dele com a mão. Ele faz tudo com a mão, como um osteopata faz no Brasil. Bom, no Brasil você faz fisioterapia e estuda mais 4, 6 anos osteopatia, porque você faz uma outra formação, né? Sim. Você associa. Bom, daí, o que eu tava... Essa a gente questão estava falando em relação ao quadril até para homens. ajustar o quadril, porque tá com desalinhamento e tal, eu encaminho para osteopatia e tal. Okay. No Pilates, sim, no Pilates acaba que você, ao longo dos movimentos, você vai alinhar a coluna, vai fazer todo esse alinhamento de pelve e tudo mais, tá? Vai. Agora, atendimento para homem aqui é ejaculação precoce, alteração na ereção, né? Baixa potência de ereção, dores em região pélvica ou prolapso retal, mas é pouco, né? Para buscar, eu creio que é pouco ainda Incontinência para as pessoas urinária. ainda têm. Eu acho que ainda não tem aquela coisa de. E é bem complicado, porque Já entrou. eles. A Ani colocou aqui, com certeza alguém mandou pergunta, e a Ani está mandando aqui. O problema do assoalho pélvico pode afetar a coluna ao ponto de travar as pernas e sentir muitas dores na lombar? Bem, alguém mandou a pergunta aqui, já para você. Bom, se der para responder. Claro. Tem, mas é mais fácil a coluna prejudicar o assoalho pélvico, porque daí ele vai sendo
alterações na coluna que vai desalinhar o assoalho pélvico, que vai causar tensões, né? Vai comprimir, Encurtar também. vai comprimir as raízes nervosas e tudo mais, e aí sim é mais fácil alterar dessa forma, A né? coluna do que afetar o assoalho pélvico, afetar a coluna. Isso Isso, é mas contrário. é o contrário, porque daí o que mais vai ter alterações aqui são na musculatura. E essa musculatura vai ficar tensionada, fragilizada, debilitada, não vai conseguir ter coordenação de movimento. E aí sim, né? Mas é mais fácil a coluna afetar o assoalho pélvico, desalinhar Tá, quadril, e esse legal. desalinhamento vai dar outras alterações. Bom, quanto aos homens, Legal. tem uns tabus, né? Tem homem que liga para mim, ele paga a sessão, ele não me fala o nome dele. Ele já eu fiz depósito. Aí ele vai e fala comigo, ele não me fala de onde é, quem ele é e tal. Ele só tá Faz falando de todas as informações. perguntas, isso, como se estivesse assim, comprando droga, sabe? Pergunta, eu respondo. Às vezes ele precisa de atendimento, mas aquelas perguntas já, aquele atendimentozinho ali parece que satisfaz, ele tá tudo certo, e acabou, e segue o baile. Outros demoram um tempo até abrir a câmera para eu conversar com ele desse jeito que eu estou falando com vocês, explicar as coisas. Enquanto ele não abre a câmera, enquanto ele não fala nada, qualquer informação que ele me der já é um ponto de partida para o atendimento dele, entendeu? Então é Sim. assim, ok, você não vai me falar seu nome, tudo bem e tal, é assim que funciona, se você tem isso, isso e isso e tal. E eu ouço do outro lado, assim, não, tá, ok. E pronto. E aí vamos mais É sessões, porque vamos é mais muita sessões. dúvida e preconceito ainda. Mas Muito. E assim, aqui não, aqui eu falo pepeca, eu falo essas coisas assim, por quê? Porque tem o logaritmo, e daí as palavras, às vezes, tira nosso conteúdo do ar e tudo por causa das palavras. Então, às vezes, eu tenho que escrever lá, né, as palavras que não é o termo certo. Mas numa consulta, eu falo o termo claramente. E eu falo muito assunto que muitos homens nem quer ouvir, nem ouve. Olha, sabe quando o seu pênis tá com aquela não sei o quê, e aí você tem que abrir assim, e tal e tal. O freio é assim, assim. Quando você está com a mulher, que acontece isso e isso, é desse jeito. Então, é muito claro e mastigado. E é assim, se ele abrir a câmera, ele vai me ver conversando assim. Ele vai me ver mostrando a peça, ele vai me ver mostrando o membro, né? Tipo, né, de borracha, explicando passo a passo cada coisa. Mas até chegar nesse ponto, muita gente demora muito, sabe? Então, com por aquela causa da informação, vergonha. muita. Uhum. Então, eu vou passando as informações. Ó, hoje, quando chegar no banheiro, de frente ao espelho, faça esse exercício dessa forma. Amanhã você me dá um feedback. No outro dia, quando ele me der o feedback, eu já vou ter mais ou menos noção do que aconteceu. Se foi para um lado, se foi para o outro, o tratamento, né? Ah, ele Sim, conseguiu, sim. é esse aqui. Ele não conseguiu. Então vamos voltar duas casas, né? Então, assim, é muito gradativo. Com mulher, não. Com mulher, ela vai aqui e fala assim, ó, Beth, perdi urina ontem, tava na fábrica, não sei o que, e aí a minha tá assim, assim, e ela vai me dando detalhes, pronto, é mais rápido. Eu vou lá e Sabe já que é tá. o preconceito ainda, Beth, até te colocando sobre isso, é que os homens aqui, até para os tratamentos de aromaterapia, que às vezes vem de uma psoríase, não tem nada íntimo. Mas às vezes o homem também tem medo desse contato, porque ainda tem um preconceito. Primeiro que falam que aromaterapia é coisa de gay, né? Ou só quem faz coisa de cheiro. Então, e a gente tem que quebrar os preconceitos, porque não é uma terapia que cuida das pessoas. Mas aí você entra, que nem eu também falo muito quando a pessoa vem atrás de um sabonete íntimo, eu venho explicar como ela tem que se lavar e que o marido dela tem que se lavar também, e que também na relação sexual ela tem que estar lubrificada, e para o marido ela tem que estar, se não belisca, né? Quando não está lubrificada, que tem a Uhum, penetração e belisca. E uhum. geralmente quando ela vem buscar e ela está com o marido, eu vou fazendo esses gestos e vou explicando. Então você imagina que tem uma cliente que veio uma vez que o marido dela ficou pra minha cara assim, tipo, o que essa mulher tá fazendo? O que ela começou a falar aqui? Porque eu vi que era a primeira vez, eu falei, é minha chance. Se eu não explicar, o marido não vai saber, porque a mulher não vai falar, e É. ele tá, com certeza, só pelo que ela me falou um pouquinho, ela não me falou, ela não falou nada abertamente, mas pelo que eu perguntei, ela me respondeu, eu falei, o problema todo dela do corrimento é o quê? Na penetração, porque não tem lubrificação, a mulher, toda vez que o homem penetra, belisca,
Então, esse beliscar faz com que machuque, né? Que já tem um corrimento aqui, que já está vindo outra pergunta. Então, o que acontece? Muitas pessoas não têm essa noção. Então, eu tive que explicar e também explicar para ele se lavar, porque muitos homens não se preocupam em se lavar. Lavar o peso. Eu falei, gente, tem que puxar a pelinha, lavar ali a glade, o corpo e a glade, né? Por quê? Porque isso é importante para não ficar aquela, sabe, aquela crostinha que fica por causa do acúmulo da urina. Então eu falo tudo isso aí, às vezes o cara fica assim para mim. Essa tá falando isso. Mas esses dias, vou responder essa pergunta aqui, que é muito importante, mas esses dias meu marido me levou para um jogo de chatios. Vários chatios formam um time lá e só tinha homem de 70 anos. E aí o Radinho falou assim, amor, é tua oportunidade. Tudo japonês, né? Tua oportunidade de distribuir cartão sem freio, sabe? Daí eu falei, bom. E aí, na hora que eles falaram, tudo bem, não sei o que eles... Quando eu ia falando, tal, quando meu marido começava a traduzir, eles... tipo, ficava assim, como assim? E aí, explicar, porque na cabeça deles, fisioterapia para a região... é uma massagem. E ele não consegue entender. Ou seja, masturbação só, ele consegue... Não consegue entender outra coisa, porque para eles só existe o pênis ali, não tem mais nenhuma estrutura, não tem mais nada, nenhuma função. E aí quando o meu marido começa a falar sobre o freio que fica na cueca, né? Quando ele começa a falar sobre a perda de urina, aquela urina que ele pensa que fez também tudo. Na cueca, sim, que ele pensa que fez tudo. Mancha a cueca, que eu falo que mancha a cueca. Pois é, e começa a falar sobre ejaculação precoce, a disfunção erétil e tal. Aí eles param para prestar atenção e dá para perceber que ele fica logando, sabe? Assim, caçando mais informação e tentando conectar as peças que ele já tinha. Porque essa idade de 70 anos, ele já viu muita coisa. Mas ele nunca pensou sobre isso. Então ele tenta conectar aquelas peças que ele adquiriu na vida e não acha peça suficiente para fazer as conexões. E aí, como assim essa Porque menina, essa jovem... essa informação. Não tem essa informação. Não tem um referencial, né? O referencial que ele tem é da PUTA mesmo, que vai fazer lá a massagem nele ou fazer... né? E geralmente eles buscam muito esse serviço porque eles param de ter a relação em casa e eles passam a pagar. Então, assim, como assim? Meu marido levou a esposa para falar sobre isso. Como assim? Que serviço ela faz? E daí que doideira, né? E vamos explicar. E aí é a hora que eles querem mesmo saber, chama o outro, não sei o que, não sei o que. E isso, né? Eu ainda não tenho idioma, mas eu tenho meu marido, eu carrego para tudo que é lugar e eu falo para ele carregar para tudo que é lugar. Por isso que eu tô falando que o japonês é melhor do que os outros. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele tem um orgulho de você, que ele quer que você faça esse trabalho. E isso é muito bacana. Porque eu falo que quando a gente tem um marido que tem esse orgulho da esposa, que seja parceiro, que quer que você faça o seu trabalho, que você esteja feliz fazendo o que você sabe, isso transforma. Porque você fala, você se sente bem, porque ele tá fazendo toda a sua tradução. Ele tá correndo por você, ele tá te apoiando. Então, isso acaba sendo muito bacana. Muito importante. Eu tinha falado antes para você no off, falo de novo, parabéns pelo seu marido, por você ter um marido super parceiro, que isso é muito bacana, que faz a diferença na vida, né? Muita diferença. Senão eu estaria solteira, com certeza, não estaria casada, não. Bom, então vamos lá, pergunta. Estou fazendo exercícios de Kegel, mas eles não estão me ajudando. A fisioterapia pélvica pode ajudar? Meu amor, às vezes o exercício, ele feito assim, ele tá piorando a sua situação. Por exemplo, uma mulher que tem dor na relação sexual, fique longe dos exercícios de Kegel, sabe? Fique longe. Há uma mulher que ela tem uma incoordenação do assoalho, uma fraqueza, ela começa a usar os cones e subir os cones. Esse aqui tem um peso, esse aqui é pesado. E aí ela começa a usar esse negócio que ela pega na internet, que ela vê o curso e tal. Não funciona. Eu estava falando em outra live sobre essa empresa aqui, ó, que eu fui fazer a... É só baixar aqui agora a pergunta, senão não te vejo. Diga. É o Bostecho, que chama, que é o documento que você vai na prefeitura buscar quando você está grávida. E aí a gente foi buscar e junto veio esse informativozinho aqui, vários outros informativos, mas veio esse informativo sobre incontinência urinária, onde ele dá dados, gráficos,
sobre a mulher que passa a ter incontinência urinária depois da gravidez e na gestação, não sei o que, não sei o que. Para Também você já tem o foi exercício. interessante porque você falou, pronto, agora eu vou lá, vou fazer um projeto diferente, que é o que eu Né? falo muito Foi para as assim. meninas são doulas. Faz o Aí, perfil, o negócio, faz o projeto que você pode orientar melhor, que é o que eu já exatamente. falando. Daí, assim, Aproveitou, faz diferente. eles enviaram isso aqui, me deram isso aqui, e junto tem os exercícios. Hum. Contrai, relaxa, senta na cadeira, põe uma toalhinha debaixo, não sei o que, não sei o que. Mas ele sabe tanto que não vai funcionar, que junto eles me mandaram, sabe o quê? O protetor, uma amostra do protetor diário para incontinência urinária. Porque ele sabe que os exercícios orientados desse jeito não vai funcionar. Então ele fala assim, mas assim, ó, eu tenho aqui, ó, um produtinho A para você usar pro solução, né, para resto da você. vida. É, exatamente. Aí aqui ele mostra fraldas e tal. O médico de uma cliente, a menina tem 22 anos, estava com incontinência urinária, prolapso e tudo. Ele falou assim, ó, se 22 anos só. acostume, Ah, se acostume. Você vai usar fralda agora pro resto da vida. Se acostume, é só usar fralda. E ela falou assim, mas tem tratamento. Tem uma moça aqui no Japão que está fazendo tratamento. Não tem tratamento para isso, não tem remédio, não tem nada. Se acostume a usar sua fralda. E aí ela veio e ela fez o tratamento e ela não tá mais precisando usar nada, porque ela não perde urina, ela espirra, ela tosse, ela anda, ela corre, ela pega o bebê dela, e ela não perde urina, sabe? Ela faz a urina dela dentro das 3 horas, assim, demora 3 horas para urinar e é no pós-parto. Antes do parto ela já estava reabilitada, depois do parto, então, não perdeu mais urina. O prolapso dela já teve retorno, né? Já teve hum. melhora. Então, o que antes a gente via os 3 órgãos para fora, agora a gente não vê nenhum órgão para fora, né? Então, perfeito, tá tudo indo bem. Só que se voltar lá no médico, o médico não dá atenção. Nem liga, nem, tipo, eu tratei mulheres, encaminhei de volta pro médico, o médico falou, o que você fez? Ah, tem uma profissional aqui. Ah, tipo, não deu Não importância. tá nem aí. Não tá nem Sim, não aí. vai dar importância. Então, assim, fazer o exercício de Kegel aleatoriamente não vai resolver, a Você menos que tem que você ter tenha orientação, né? consciência, orientação, consiga relaxar, contrair, que você saiba qual é o seu problema, porque você tiver dor na relação sexual e você tem uma tensão muito grande do assoalho, vai fazer Kegel? Não vai fazer. Tem que saber qual é o seu problema, entendeu? A fisioterapia Vamos lá. pélvica Isso. é apenas para mulheres depois de terem filhos. Isso é verdade? Minha irmã tem 15 anos e está com problemas no assoalho, eu acho, né? Não, Isso, assoalho não. pélvico, ela não consegue segurar o xixi, quando espirra, quando tosse, sente 15 muitas anos. dores. Tá vendo? 15 anos. É muito jovem para ter uma incontinência dessa, um problema no assoalho pélvico. Aqui a pergunta só aparece até a parte do Ah, tá. É que problema se no. você, acho que se você bater, talvez ela suba. Mas se não, aí Ah. eu já li aqui o resto Não, para mas você, tá? tá tranquilo. Tá. Daí, Isso. sim, a partir dos 15 anos, é, no Brasil o atendimento, tem a pediatria pélvica, né? Tem todas as áreas. Eu atendo a partir dos 18, mas não quero tocar na pessoa, né? Então, o que eu puder fazer de orientação verbal, a gente vai tratar, mas eu não toco na criança, no menor, de jeito nenhum. Ok. Então, eu só faço acima dos 18. Na verdade, aqui no Japão é 21, né? Não é 18. Acima de 21 Tá. que eu atendo fisicamente. Tá Ok, bom? ok. Mas tem jeito, tem tratamento, tá? Então, tá bom. Isso é muito importante, viu? Até colocando que a gente já tem até ideia do que vai acontecer na próxima, porque você vai estar falando específico de assoalho, eu creio que Uhum, aí vão uhum, surgir uhum. mais dúvidas ainda. Mas a gente colocando aqui, porque a gente já está 1 hora e meia para não tomar muito seu tempo, ainda Nossa, mais bastante. você que está grávida agora, é que a gente não percebe, né? Falamos pouco, então o negócio vai fluindo. Mas já colocando aqui, Beth, eu agradeço assim muito de você ter aberto a sua vida um pouquinho, de ter contado sua história, porque eu sempre falo isso. As pessoas têm que entender que a vida não vai ser fácil. Que nem uma coisa que você contou, olha, gente, eu não tinha muitas condições, eu escutava os filhos do patrão da minha mãe falando sobre a Universidade Federal e eu fui ralar de escola pública para conseguir entrar na Universidade Federal. Uma Uhum. coisa que eu quero que as pessoas que estejam escutando aqui, que têm filhos ou que você esteja na idade escolar, gente, a gente tem que se esforçar. Não Não é tem simplesmente, jeito. não é só simplesmente eu quero fazer isso e não fazer nada para
estalar o dedo ou achar que o Instagram vai mostrar ali pra gente o caminho. Não, a gente tem que ralar, você tem que parar de estar um pouquinho, não que seja ruim a rede social, porque tem as informações, mas às vezes eu Dá tenho que para estudar parar por de ela, perder o né? tempo, estudar mesmo o que eu quero para conseguir esse objetivo. E É, ter que nem a gente foco. ter foco, com certeza. Esses dias aqui pra gente foi corrida, que a gente tá com os novos projetos e a gente também tá estudando por fora, muitas coisas. Então a gente não tá tendo tanto tempo de estar na rede. Mas eu falo, gente, tudo é um período que a gente tem que você tem que se privar de algumas coisas para você conseguir um objetivo lá na frente. Isso que as pessoas não entendem. Então, tudo é um sacrifício. Então, isso que a Beth pôde mostrar aqui, que não importa a sua condição financeira, se você veio lá, que nem ela falou, eu sou pobre. Todo mundo tem as condições, mas espera aí, ela foi ralar para conseguir entrar ainda numa universidade federal. Quem não está do Brasil não sabe muito o que é isso. Né, que é super difícil você Nossa. entrar, ainda mais num colégio público, numa universidade federal, né? Sem você ter Muito cursinho, difícil. sem você ter nada. E você falou, eu fui na biblioteca estudar. Então, primeiramente, parabéns pela sua garra, por Obrigada. você ter alcançado seu objetivo. Que bacana de você ter se especializado numa coisa que é importantíssimo para a mulher, que eu sempre falo, não só para a mulher, para o homem também, mas Uhum. principalmente eu falo isso para a mulher que está aqui no Japão, que tem muitas mulheres que sofrem com isso. E se você está vendo aqui seu marido também tem esses problemas, gente, vamos começar a quebrar um pouco mais o Exato. preconceito, né? Uma coisa que eu sempre falo, que o profissional, qual a diferença de um profissional e um conhecedor? O profissional, ele vai te tratar de uma forma que você não vai se sentir invadido ou envergonhado. Você vai conseguir Exatamente. estar falando e falar todas as suas dúvidas. Pode ser que a primeira vez, que nem a Beth falou, tá, Mas a segunda você já vai começar a sentir, tá, eu posso confiar nela. Uhum. Porque as perguntas vão ser pertinentes, as colocações vão ser pertinentes, ou seja, vão ser corretas para você entender que aquilo está fazendo sentido para você. Então, comece a ter um pouco mais de confiança. Por isso que eu falo, gente, sabe qual é a diferença do profissional e do vendedor? É muito grande. Porque a gente estudou para isso. A gente tem embasamento não só teórico como prático, que ela pode colocar aqui, Uhum. e você tem essa experiência. É a mesma coisa que eu falo muito. As pessoas às vezes querem vender óleo, mas ela esquece que não é só a teoria que a gente tem que estudar, que nem você está falando, Beth. Eu falo que com o passar dos anos, muitos óleos, não é que os óleos não podem ser usados, as pessoas não podem usar determinado óleo. Por quê? Porque a gente Uhum. está intolerante. Porque a gente está em outra fase emocional, que tem óleos que a gente não pode estar utilizando, porque se eu utilizo, eu começo a ficar agressivo. Só que nunca as pessoas acham que vai ser o óleo essencial que fez isso. Só que quando ela começa a ter essa informação e ela observa, ela fala, putz, realmente foi o óleo que aumentou minha pressão. Ah, foi o óleo que me deixou mais agressivo e eu nem poderia. Comecei a gritar ou maltratar minha Uhum. família sem Uhum. perceber. Então eu falo, se não é um profissional qualificado, ele não vai te dar essas instruções. Ou Verdade. vai até prejudicar, que foi o que aconteceu no seu caso que você Pois colocou é. aí da moça Da que massa falou da. que era profissional. Então eu sempre falo isso, gente, conversa um pouco com um profissional, por mais Né? que vá ver um pouco do currículo, converse com ele, sinta essa segurança. Porque se você sentir a segurança, fica mais fácil também de você Fica. tratar. E Fica. quebrar Né? os preconceitos, né? Isso acaba sendo muito importante. Então, Muito. muito obrigado pela sua informação, de você contar um pouco da sua intimidade, da sua dificuldade, de como foi vir aqui, dessas coisas, como foi tratado também em relação da fisioterapia pélvica aqui no Japão, Uhum. que isso é muito importante, e que eu sempre falo, quando a gente não tem profissionais nisso, realmente o Japão fica, né? Os Né? profissionais também ficam assim, porque eles acham que não tem como trabalhar isso. Mas por isso que eu falo que ainda Tem que bem, mostrar que tem. quando eu vi a live que você tá falando, eu falei, não, eu já quero falar. Eu nem conhecia você, nem tinha. Mas eu falei, o assunto é muito pertinente para a gente Sim. começar a difundir isso cada vez mais. Ai, E é uma coisa sim. que tem que ser difundida para as pessoas começarem a se cuidar e se prevenir. Então, Verdade. são detalhes, mas que vão fazer a diferença, né, na Sim. saúde. Tá Sim. bom? Então, muito obrigada. Se quiser deixar mais algum recado, na sábado que vem a gente vai estar falando De específico novo. da Aham. fisioterapia para o assoalho pélvico, mas quer deixar algum recadinho para as pessoas que estão aqui, que ainda estão indecisas no que vão fazer, o porquê da fisioterapia? Gente, primeiro, obrigada. Eu estou muito feliz de estar falando com vocês. Já estou ansiosa para sábado que vem. Estou muito feliz. A teu público, obrigada por estar aí assistindo. E, gente, eu acho que tem que ter foco. Você pode escolher qualquer coisa nessa vida, sabe? Eu sempre separo as duas coisas. É difícil ou é impossível?
Tem coisa que é difícil e tem coisa que para você é impossível. Então, o que é impossível é impossível. Eu não vou virar astronauta agora. Para mim é impossível. Mas existe coisas que é difícil só. Difícil Sim. é uma coisa possível, só que vai te custar tempo, vai te custar esforço. E se você não começar, sabe? O tempo vai passar de qualquer jeito. Eu lembro que eu tinha uma patroa que ela falava assim: ai, não sei para que você vai fazer, estuda tanto. Ai, que raiva. Não sei para que você estuda tanto. Vai passar 4 anos aí estudando, vai passar 6 anos, vai entrar na faculdade, ficar 6 anos estudando e tal. Realmente, eu fiquei praticamente 7 anos na faculdade, porque depois que eu migrei, tive que voltar vários. Eu fiquei muito tempo, sabe? Hum, Mas, para mim, passou os 7 anos. passa. Arduamente, sofrido, chorei tanto, foi amargurado. Olha, só de lembrar me dá tristeza. Mas Mas passou. você não aprendeu Sete tanta coisa também? Muita coisa. Então, Hum. assim, passou para mim. E para ela também passou os 7 anos. Só que ela continuou no mesmo lugar, na mesma situação, e agora está numa situação pior, porque né, veio a crise e tudo mais, caiu o rendimento e tudo mais. Então, agora a situação dela está bem pior. Mas eu consegui. Entende? Passou o tempo, Amém. passou Sim. para mim e passou para ela ao mesmo tempo. Agora, se eu tivesse parado e esperado, porque, 6, 7 anos na faculdade, estudar 3 anos e não passar no vestibular, vou desistir? Não, gente. Então, assim, é para você que quer fazer um concurso, entrar na faculdade, tenha foco, mira o que tu quer e segue. Vai ser só difícil. Não vai ser impossível para você, não. Vai ser só difícil. Amém, com Esses dias eu certeza. falei com uma pessoa tentando alertar, eu falei assim, tá, mas o que que você quer? Você não vai fazer vestibular? Foca no vestibular, o que que você quer fazer? Ah, eu tô em dúvida. Aí eu falei, em quais cursos você tá em dúvida? Administração e medicina. Aí eu falei assim, não tá em dúvida. Não tá em dúvida, são focos diferentes, são direções que você toma de forma diferente, sabe? Com certeza. Se Exatas e se outra você estudar para humanas. medicina, você vai passar em administração. Mas se você estudar para administração, você não vai passar em Você medicina. nunca vai passar em medicina, com certeza. Então, tipo, você não tá indecisa, você tá Hum. perdida. É Sim. diferente, né? É diferente. Então, foca, cria estratégias, né? Cria Mas metas às vezes esse isso ano. que falta que você fez, orientar. É uma coisa simples. Mas é o que eu falo que quando os pais aqui, às vezes, eles não têm tanta formação e também não têm ideia, ele vai falar, não, fica na fábrica que é mais fácil. Então é o que eu faço muito aqui, é falando muito isso, não estou desmerecendo ninguém que está na fábrica, mas Mas é o dê problema de estar na fábrica oportunidades. é a Sim, dor do corpo, é o que eu vejo. O problema da fábrica é ele pode ganhar mais dinheiro que quem fez faculdade. Mas o problema é que você vai também gastar mais dinheiro cuidando do seu corpo depois, depois. né? Vai, Consequência. e assim, muita gente, a gente vê falando assim, eu perdi a criação dos meus filhos, eu perdi meu filho crescendo, eu perdi a adolescência, eu perdi tanta coisa por causa da fábrica. A fábrica, ela Sim. paga, ela dá dinheiro, mas ela tira muito da pessoa. Então, se você... Ela Tem tem gente que que nasceu para ver ir para a fábrica mesmo, custo-benefício. porque diz Sim. assim, não, gente, eu não gosto de ficar pensando, eu gosto de fazer na minha coisa ali, e depois para casa e acabou. E essa pessoa vai ser feliz na fábrica. Sim, Mas desde que você escolha isso, e não é uma falta de opção isso. Você pode fazer sim, qualquer coisa desde que você escolha. Agora, se isso é uma sim. Que falta de você queira, opção, sim. então a fábrica é um bom negócio para quem quer, quem escolheu. Mas se você é obrigado, é um castigo. É um castigo, Sim, né? sim, sim, com Então, certeza. Não só a fábrica, como qualquer serviço que você é qualquer. obrigado, né? Ui, nem me fale. Que você é obrigado, Nem que me você é fale. obrigado, é terrível. Mas É. isso é muito importante. Obrigado por você compartilhar isso até da menina da escolha da universidade, que é o que eu sempre falo. Às vezes falta uma orientação, uma conversa só, Uhum. que de um outro olhar. Eu sempre falo isso, de uma pessoa de outro olhar que vai te dar um start e você vai falar, poxa, era só isso. Era Pois só é. entender que eu então, já que eu tenho entre os dois, então eu vou estudar mais para medicina, porque se eu, qualquer coisa, quiser fazer administração depois, ou já tiver passado em Uhum. medicina, a pontuação que eu tenho, eu posso escolher qualquer um dos Sim, dois. sim, sim. Então, isso acaba sendo interessante, que às vezes a pessoa não sabe, né, que ela É, pode fazer isso. Então, é. é um detalhinho que eu falo, mas que fazem a diferença. Por isso que essa coisa da conversa,
com pessoas que às vezes não estão Importante. só naquele, como que fala? Naquele conjunto naquele ambiente social só que eu estou Uhum. acostumada, é importante muitas E vezes. para você que não fala o japonês, também tem faculdade aqui no Japão que faz o curso à distância. E você vai uma vez, duas vezes no mês para poder fazer as provas e tudo, né? O encontro. E você faz a distância. Tem faculdade de psicologia, não, pedagogia, tem história, alguma coisa assim, tem letras, né? Acho que Tem com tem enfoque. bastante coisa, assim, sim. Tem bastante coisa. Então, dá para você fazer a faculdade aqui. E para você que tem a sorte de ter falado japonês desde cedo, né? Conhecer, estudar na escola japonesa, fala os É dois verdade. idiomas, minha filha, você tá com a faca e o queijo na mão. Porque se eu tô aqui, ó, agora mesmo eu tava, antes de entrar na live, eu tava estudando. Isso aqui é os kanjis que eu já sei. Agora, isso aqui tudo que não tá marcado, é tudo que eu não É o que sei. você não sabe. Agora, eu vou te mostrar que tem muita coisa sem marcar. Sim, Mas isso sim. aqui, assim, não é que eu sei todas as leituras. É que eu olhando, eu falei assim, Já ali sei o já que é sei o isso. que é, já Uhum. sei uma leitura ou duas desse kanji. Então, já marquei. Mas aqui eu estava estudando, porque o meu objetivo é falar o japonês Nihongo. Uhum. para falar com Atender. japoneses. Porque É, se porque o aí você público tem um está mercado mais claro ainda, mais para forte ainda. falar com Uhum. japoneses, entendeu? Já que eu não Uhum. quero ir embora para o Brasil, mesmo porque eu não queria antes. Agora eu não quero mesmo. Né? Ainda mais com o bebê a caminho, duvido mesmo que Não, você, não vou, que não vo, vou. Ah, com tem que marido acontecer. japonês, ainda toda estrutura, e você vai ver Não, que não vou. realmente. É, E só colocando um detalhe aqui, que você que colocou isso, já para as mães que estão aqui, ou puérperas que estão aqui, que às vezes estão desesperadas para ir para o Brasil, né? Que nem está falando, não vou, né? Mas não é todo mundo que pensa como a gente, tá? sim, E eu sempre falo isso, gente. Você está aqui no Japão, aproveita uma coisa que o Japão tem que no Brasil não tem, sabe que é segurança. Então, você quer caminhar? Vai caminhar no parquinho, porque tem sempre um parque perto da sua casa, que você possa caminhar, nem que sejam uns 10, 15 minutinhos, que vai ser bom para você, para o seu bebê. Mas vai caminhando, você pode ir e voltar, você vai ter arejar a cabeça, vai ter coisas novas, porque isso acontece muito aqui. A mulher fica muito dentro de casa por não saber falar muitas vezes, Beth, e se tranca e ela começa a entrar em depressão, né? menino, eu tinha muito Então, medo disso. Eu cheguei aqui, não tinha ninguém, né? Meu marido viaja, agora mesmo ele está viajando, ele está lá em Shizuoka, eu estou aqui em Nara. E daí eu falei, eu preciso de uma bicicleta. Mas por que tu quer uma bicicleta, menina? Fica quieta, quietinha aí. Não, primeiro mês, eu quero uma bicicleta. já vou Conheci rodar para saber o que rua tem. por rua dessa cidade, conheci cidade vizinha. Eu rodava, tipo, 3 horas, porque não tinha trabalho, gente, não tinha nada pra fazer. O que eu ia fazer? Me perder e me achar pela cidade. Era Com entrar em rua certeza. sem saída. Hoje, minha Mas filha, eu acho que sigo foi a melhor coisa que você muito fez. boa, porque agora eu conheço a cidade toda, eu entro em rua, saio em rua, depois que eu peguei o carro, então ficou muito fácil, eu já sei as ruas que não dá para entrar, as ruas que eu sei que dá para Sim, entrar, que é diferente, que sim. é diferente, pego a Meihan e tal, fico bem mais à vontade. Então, assim, gente, mete a cara, porque aqui eu tive que meter a cara e falar muita coisa errada. Vixe, eu dá até arrepio os absurdos que eu falei para esses japoneses todos. Ai, já fiz também E muito isso. continuo falando, porque eu erro muita Mas posso palavra. falar, mas japonês prefere que você fale errado, mas que você se esforce em falar, do que você não se esforçar e só falar Nihongo wa karanai. Ai, pois é. Entende? Eu sempre falo isso, se esforce. Eu nunca vou esquecer de eu chamar o cara de Tanoshi e era Tashiro. Então, você imagina, o Eita, pessoal chorou comigo eu já, faço porque isso eu falava direto. Tanoshi-san, e todo mundo, ai, Kátia. Eu achava que trabalhar comigo era super engraçado, porque eu só soltava pérolas, né? Então, Sim, foi muito divertido. Eu saí dessa, a parte humana na Sagawa, fui para maravilhoso, saí chorando com flores. O pessoal me deu muito presente, sabe? que Foi, bom. foi emocionante. A parte do trabalho não, porque eu lavei muito banheiro, foi muito ufa, horrível, mas a parte humana foi muito boa. Mas assim, era divertido, porque era cada gente, eu mandei a mulher calar a boca, minha superior. Eu mandei ela ficar em silêncio, porque eu queria falar kaze, que era o vento. Eu queria falar. E eu falei Shizuka, misericórdia. Meu Deus! Na minha cabeça, Nossa, o seu nem Shizuka. estava perto. Nossa! E eu vi no rosto dela aquela tipo.
Deve ser que ela errou, sabe? Mas na hora eu falei assim, eu fiz alguma besteira. Eu falei Mas alguma acho que besteira. com o que você ia colocar, com certeza, para casa e para Shizuka é muito diferente. Então, então, tudo É bem. umas Acho que ela chegou na hora e conexões. falou, aham. É, Por vai que eu ver que falei ela. Ticai e Tisai? É muito. A palavra é perto, mas não tem nada a ver. Ticai e Tisai, que é pequeno. Sim, sim, Então eu. sim. Não, então, a moça também. Eu falei, ela olhou e fingiu que eu tipo assim, não, ela vou fingir que eu não escutei que ela falou que é melhor. Minha Entendeu? filha, eu não vou falar quem foi que fez essa, porque senão ela vai me matar. Mas olha, existe a palavra, é, como é tiso e Ah, titsu. ah, Titsu é isso aqui. ah, Tiso é queijo. queijo. A dita cuja foi, logo que chegou aqui no Japão, há uns tempos Ah, atrás, ela foi ao ginecologista e e aprendeu a falou, palavra titsu. Ó, ela ah, aprendeu a palavra titsu. E ela foi, e foi lá e fez a consulta. Na volta, ela se achando já, passou na loja, num comércio, e que tinha a pessoa que entregava o produto no balcão, e pediu um titsu. E ah. o homem ficou sem graça. E ela falava Imagina. alto. E ela Ah, falava, e ela se Tito! achando, né? Nossa, Ah, muito! E ela insistia. Ele buscou a mulher, a esposa dele dentro de casa. E voltou. E aí a esposa, Janai, Janai, Tito, Janai, Tito. E ela tentava explicar que não era. Aí quando ela foi apontando todos os produtos, achou o queijo. Aí a senhorinha, Tizu, Tizu. E ela voltou para casa chateada. Ah, porque no Brasil, quando o japonês fala alguma palavra que é parecida, que tá errada, a a gente gente entende. não fica corrigindo a pronúncia, não. Mas aqui eu falei Tizu e ela fica dizendo Tizu. Só estava dizendo a pronúncia errada. Só uma coisinha de nada. Eu não sou obrigada a ter o sotaque japonês. E o marido falou assim: Meu Deus, mano, o que você falou? Eu tava falando Titsu. E ela falou que era Tizu. Era só sotaque. Ai, ele, meu Deus, meu amor. Aí, quando explicou, sabia que ela teve que mudar de bairro? Porque ela tinha que Sério. passar em frente a essa loja todos os Ah, dias para ir para o trabalho. Aí ela teve que passar, a rota dela mudou 40 minutos, porque ela tinha que dar ah. a volta para Ela ir para o não trabalho. conseguiu ver a moça? Não conseguiu olhar para a cara do casal. Não Sério? conseguia. É que eu sou minha cara de pau. Quando eu erro, eu falava, eu falava assim, "Ah", depois que eu percebi que eu errei, eu falei, né, gomen, né? Gomen Hum, nasai, né? E a pessoa, ela olhava assim, tipo, fingia que entendeu? Porque eu sempre fui nessas coisas. Se eu errei, gente. deixa eu te falar que eu percebi que eu errei, Aham. entende? Mas tudo bem, tá tudo bem, eu só Gente. confundi, então desculpa, né? Mas também eu chegaria Imagina, e falar, gente. eu já ia chegar no dia seguinte e falar, ah, gomen nasai, né? Aham. Puxa vida, né? Eu ia falar, Minha comi. filha, eu já falei E tanta ela coisa mudou o errada. trabalho por causa Ela disso. mudou a casa. Ela saiu da casa. Ela mudou de bairro. E aí ela falou assim, Beth, eu não tive coragem de passar, porque o moço ia sempre dizer que eu perdi uma vagina lá no negócio dele. No balcão. Insistentemente. Ai, que Ai, vexame. tadinho. Né? Ai, Então, mas é essas coisas engraçado. aconteceu Mas comigo, acontece comigo, né? De outras palavras, mas essa aí aconteceu com alguém que eu não posso falar aqui, aí senão ela me mata. posso falar, mas isso eu sempre falo o seguinte: é tão bom quando a gente erra também, porque aí você fala, poxa, eu não vou errar mais. Não, aí É a a gente mesma coisa aprende. que eu Essa falo. palavra mesmo, para mim, são palavras muito diferentes agora. Agora aprendi direitinho. Não, mas é que é a hora que a gente aprende. Mas eu falo que quando o japonês ele percebe que você errou, ele não, ele fica constrangido sim, mas ele não vai querer fazer por mal, entende? Ele Sim, não vai, é. tipo, que nem a gente, que às vezes o brasileiro fala, nossa, como é burro, como assim que não, Não, e não ri, entendeu? O debocha. japonês é Não, muito não, não, não. É, respeitoso com eles isso. são, eles são. Eles não Eles ficam debocham, que. não riem, não falam Sim, nada. eles Eles na verdade, brincam eles com querem que você. você tente Aham. de novo, né? Exatamente, eles brincam com você para você ficar à vontade, para você repetir e tal, mas não é Isso. um deboche, não é uma zoação. Isso foi muito importante Sim. para mim, Sim, então, isso né? que eu falo que é a diferença cultural que a gente aprende do É, Japão para o Brasil, que é aquela coisa de incentivo. Por mais que você esteja falando errado, ele está te incentivando a você continuar, porque ele quer que você consiga falar o sim, Nihongo, sim, sim. entende? Então, isso acaba ficando muito bacana. Eu falo que para as pessoas que às vezes não falam perfeitamente, que nem eu não falo perfeitamente o Nihongo, eu me viro em algumas coisas, mas eu Uhum, falo, eu tenho que estudar também mais técnico
Por quê? Porque aí é o diferencial realmente, é Exatamente, você ter a exatamente. parte técnica e a parte Muito específica da sua importante, área, muito que dá importante. uma diferença. Porque eu falo, se a gente começa realmente, que é o que eu falo para todo cliente que vem, se estuda japonês, sabe falar Nihongo? Então pega a fatia no mercado japonês, você vai ganhar muita coisa com o japonês. Porque japonês é fiel, japonês ele divulga você para outra pessoa muito mais que o É estrangeiro. impressionante, aham, aham, bem É, isso, você tem aham. uma corrente, ele tem uma fidelidade muito maior, né? Eu A, sempre falo isso. a minha professora de Kumon é japonesa e lá em Tóquio, ela virou minha aluna de Pilates. Porque aí a gente ia sempre conversando, né? Porque tem aquele momento da conversação online, né? E aí, nessas conversas e tal, ela se Você interessou pelo meu aproveitava também. trabalho. E aí virou minha aluna. E as aulas agora tá acontecendo com ela, não vai acontecer agora sempre em japonês, né? Porque ela fala um pouco do português, ela não é descendente, ela fala um pouco do português que estudou, mas a preferência, né, é eu aprender o Sim, japonês, né? Então, com ela. certeza. Então é interessante porque ela se interessou e ela está em Tóquio, ela tem serviços maravilhosos em Tóquio, né? Ela pode ter acesso a tudo, mas ela se interessou, ela achou interessante o serviço voltar para assoalho pélvico e tal. Eu achei muito bom, muito bom. E quando é isso mesmo, quando eles se apaixonam por um serviço, eles ficam e eles divulgam, eles passam para frente e Eles isso é são maravilhoso. fiéis. São É fiéis, diferente. É né? diferente. Com Isso é certeza. muito bom. Mas eu que agradeço, né? A gente vai passando de nós, porque a gente vai tendo mais ideias, já deu pra ver, viu, Beth? E a gente vai falando. É assim Mas mesmo. agradecendo aqui, porque eu quero também que você se preserve, descanse direitinho, aproveite. Quanto tempo você tá? Quantas Tô, semanas? agora entrei na 13ª, 13ª. Ai, 13ª Que hoje. Oba, oba, delícia! oba. Então aproveite também a sua gestação, aproveite esse tempo também. Tenha Uhum. tempo para você aproveitar, por mais que eu sei que você está tarefado e cada vez mais vai crescer o seu mercado, mas que você tenha esse momento aí para você aproveitar, apesar que você tem dois ou um, eu não lembro O agora. quê? Você tem filhos? Não, não tenho nenhum. É o primeiro. E que a gente estava conversando daquele dia? Aí eu pensei que você. Não, eu Não, pensei que você tinha filhos aqui. Ai, é o não, primeiro não. É o primeiro. gestação. Aham. É o Ah, tá. primeiro. Aham. Eu entendi que você já tinha filhos aqui. Não, não, Ah, primeiro. tá. Meu Ah, então, nenenzinho. então agora você tem que aproveitar mesmo, aproveitar o tempo para você, porque com certeza, a primeira a Ana já tá rindo, tipo, ó, que doidona as duas, né? Achando a conversa da Kátia que só podia ser, né? Loucona e cheia das gafas. Sério que eu pensei que você já tinha Não, filhos. tenho não. Não. Os filhos que tem é dos outros que tá nascendo tudo, graças a Deus, agora por causa da atendimento. Aí já o pai está pipocando criança, assim, sabe? A Hanai falou que Né? você fez parceria com ela e por você engravidou, Sim, olha só. gente. Tá Foi vendo? um, foi um golpe que eu dei. Eu fechei a parceria, invocado aqui na reunião que a gente estava fechando parceria com o, Coletivo. o Pessoal do coletivo, coletivo. aham. E daí a gente conversando, fazendo reunião e tal. Aí eu falei assim, nossa, por falar nisso, eu até enjoei e tal, vomitei horrores e tal. Aí as três, tá grávida. Grávida que nada, menina. Tá grávida, as três. Aí eu falei, não tô, gente, tá tranquilo. Tá. Era Tá gravidez vendo? mesmo. Aí eu falo pra ela que foi um golpe. Eu primeiro fechei com elas, pra depois contar que tava grávida. Já, né? Já para aproveitar as Sim. informações. Mas não, mas que bom que você também já está rodeada dessas informações, que Sim, você já vai sim. ter. Eu falo que só a Hanai que postou também outro dia um Rios aí muito, muito importante dessas informações que ela colocou, que até curti, é uma coisa que eu falo, que às vezes as mães, elas não têm, por mais que elas estejam aqui, tem muita gente que não tem essa noção, que o médico ele não vai dar muito apoio em relação do parto normal, da amamentação, vai explicar em Uhum. relação das posições do parto, então, e que ele que está fazendo acompanhamento não vai fazer seu parto. Então, são informações que muitas Exatamente. mulheres acabam não sabendo, né? E Eu são mesmo coisas estou básicas colhendo que delas as informações. São elas que estão me orientando, aproveita, ó, com porque aqui certeza. mesmo. Então, vamos pensar sobre semana que vem, porque senão a gente não vai parar. Sim, É com muito, certeza, com certeza. né? Então, muito obrigado, Beth, por hoje, né? Beijo, minha amiga. Amei Fique saber um pouco bem. mais da sua história. Eu creio que todo mundo que está aqui também vai ter amado e vai ter também se inspirar, porque saber que ela pode estudar. Isso é o Né? que você falou, ter foco e começar a ir atrás, né? Não adianta só Sim. achar que vai cair do céu, que não vai. Que você tem Não. que ir atrás e estudar mesmo, tá bom? Então, obrigada. E aí, na semana que vem, a gente vai estar falando sobre a importância, né, da fisioterapia
no assoalho pélvico para as pessoas Isso. entenderem como que nós vamos, o que você vai, o que você trabalha, o que você aborda, qual é essa importância para as pessoas também saberem o que vai fortalecer, o que não, porque a gente já começou hoje falando um pouquinho, você pegando a vagina ali, né, e colocando, e eu falei, gente, deixa eu explicar um pouquinho, senão o pessoal vai falar que live louca aqui, né, tá bom? Verdade. Tá bom, então Então, até mas semana muito que vem. obrigada. Então Beijo tá para todos, bom. todo mundo. Fiquem bem, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Só vou pedir aí você sai só para eu terminar e falar o recadinho aqui. Obrigada. Então, gente, muito obrigada para todo mundo que participou aqui. Lembrando que depois a live vai estar lá no YouTube, então você também pode compartilhar, porque né, são quase 2 horas aqui de papo, então fica bem difícil, né? Todo mundo que também tem Instagram, depois o pessoal aqui vai estar recebendo também pelo Facebook, tá bom? A gente vai descer, vai baixar a live lá e vai estar também no nosso Facebook. Então, muito obrigado para todo mundo que participou. Espero vocês no sábado que vem com a história já não, hein? Agora é informação. A live da semana que vem é informação de fisioterapia, como que a fisioterapia pode auxiliar no assoalho pélvico. E para você entender mais o que seria isso, tá bom? Então, vem participar com a gente no sábado que vem, às 20 horas. Aguardo vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima live. Tchau, tchau.